Ó, o seu Rodrigo. E a acústica aqui é top. Deixa eu ver aqui, link. Oi? Todo mundo. Oi? Ô, espera, pode ir. Não, esse aqui eu... Já pode estar gravando? Tá bom. Aí na hora que você... Já estamos ao vivo? O povo bonito, tá tudo assistindo. Vamos lá. Só salvar, mandar aqui. Aí. Já tem aí umas 400 mil pessoas assistindo ou não? Então vamos lá. Deixa eu só pegar uma colinha aqui, porque os convidados são barra pesada, hein? Vamos lá. Bom, eu acho que eu vou pedir para vocês se apresentarem, que é melhor, né? Bom, então, 1, 2, 3 e... Fala, time! Bom, estamos começando mais uma gravação aqui do AlceuCast. E hoje o tema é pesado, polêmico, mas os nossos convidados são de peso. Então, estou mais tranquilo e estou aqui para aprender, né? Eu vou pedir para que eles se apresentem. E eu quero falar um detalhe interessante aqui, que no outro podcast eu não falei. O AlceuCast é o primeiro podcast do estado de Goiás com foco em supermercados. Eu achei que eu não ia conseguir chegar a tempo a construir esse primeiro lugar, né? Essa conquista que é levar para o varejo, supermercadista, informações, né? E soluções que ninguém tinha se levantado. Eu falei, deixa eu ir lá. Então, é isso daí. Vamos começar aqui com o Abrão, que está do meu lado, se apresentando, depois a gente vai seguindo. Bom, pessoal, meu nome é Abrão Jorge, eu atuo no ramo de atacado de secos e molhados, e lá na empresa a gente tem mais de 5 mil clientes supermercadistas, e já atuo nessa área vai fazer 20 anos. Sou formado em tecnologia da informação, sou advogado também, mas atualmente sou administrador de empresa, administrador do atacadista. E a gente convive muito com a realidade dos supermercadistas, né? Então a gente vê aqueles que crescem, aqueles que ficam para trás, passa 10, 12 anos e continuam na mesma. Então assim, a gente, ao longo desses 20 anos, a gente acompanhou o crescimento de muita gente e a estagnação de muita gente. E um dos motivos é o medo de crescer, né? E a questão, tô no simples, vou pro lucro real, não vou, é um bicho de 7 cabeças. Então a gente está aqui hoje para tentar desmistificar isso e auxiliar quem quer crescer. Tem que buscar conhecimento, porque senão apanha mesmo do lucro real, né? E aqui o João Paulo, que vai se apresentar também. Primeiramente, bom dia a todos, né? Eu sou o João Paulo, quero agradecer em primeiro momento aqui ao convite do Alceu, né? Por ter convidado de estar aqui, participando aqui do evento, né? É um prazer, né? Esperamos voltar mais vezes aí depois, né? Mas, assim, eu sou profissional da área contábil, né? Já atuante aí há mais de 20 anos, né? No mercado, né? Sou professor de cursos de pós-graduação aí em diversas instituições de ensino superior do estado de Goiás e também por esse Brasil, né? Como IPOG, FACIMPRO, né? Unialfa. E sou especialista em transição de regimes tributários, né? No ramos... e diversos ramos, né, de comércio, né, inclusive de supermercado. Então, é uma satisfação estar aqui nesse momento aqui com os colegas, né, para trabalhar um pouco sobre essa temática e desmistificar também muita coisa aí que às vezes não fica muito clara, né, mas o momento é breve, mas a gente espera nesse pequeno tempo aqui já abrir a mente de muita gente aí. Muito bom, é isso. E ao lado dele, a Eveline. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Prazer ao seu estar aqui, muito obrigado, né, com você, com todos os colegas também, que já tem bastante tempo aí na área, né? Então, assim, eu sou contadora, né? Sou especialista na área tributária, atuo em um escritório de contabilidade voltado para o segmento supermercado
Então, assim, a gente entende perfeitamente a dor do supermercadista, né? E quando a gente fala a dor dele, então a gente fala não só a dor dele como dono, mas a gente também sabe a dor que são dos colaboradores dele, né? Uma mudança, né, de cultura, uma mudança de ideia. E a proposta de hoje é exatamente para isso, né? A gente abrir um pouquinho a mente dele e também, né, dos colaboradores que também são tão importantes, né, nessa mudança de regime, né? Que eles, eu considero que além do dono, eles têm um papel ainda mais importante, porque é eles que fazem a engrenagem, né, acontecer. Então, a gente está aqui para isso. Perfeito, é isso. Bom, e o tema, time, é o seguinte: entendendo o lucro real no segmento supermercadista. Bom, esse regime que é um mistério, né, que me perturba toda hora. Um fala assim, eu vou ter que migrar para o lucro real. E aqui eu vou fazer o papel do supermercadista. Porque o que nós entendemos? Existe um pequeno exército de supermercados que faturam ali de 100 a 1 milhão, né? Que não entende o que acontece, que é refém desse conhecimento. E estamos aqui para resolver isso, né? Deixar isso na mesa. Então eu vou fazer esse papel, eu vou colocar dúvidas que o pessoal tinha me mandado aqui para a gente poder começar, tá bom? Então assim, como é que eu começo? Primeira pergunta é, quando é que eu devo migrar para o lucro real? Acho que é primeiro ponto que o pessoal começa, né? E aí? Tô lá no simples, quando é que eu devo migrar? Quem quer começar? Professor João. Vamos lá. Beleza, essa dúvida, Alceu, é uma dúvida muito pertinente, né, para quem inicia, né, aí em qualquer ramo de atividade, não só mesmo no ramo de supermercadista, é uma dúvida muito comum, né? E eu digo sempre para o meu cliente e para os meus alunos em sala de aula que a maioria, como regra, são contadores, inclusive os advogados, administradores que estão em sala de aula, né? Profissionais atuantes no mercado, né? De 10, 15, 20 anos. E eu sempre digo o seguinte, olha, quando a gente fala de tributo especificamente, não é? Nós temos que entender que é uma regra que ela não é exclusividade do nosso país. Pagar tributo se paga no mundo inteiro, entendeu? E quando a gente fala de tributo, a gente tem que entender quem é que manda nessa regra do jogo, né? Quem dá as regras. E é dolorido a gente, enquanto contribuinte, entender que quem dá essa regra do jogo é o Estado, na figura União, estados e municípios. É ele que dá as regras do jogo. E aí que começa o desafio dos profissionais que são atuantes nessa área para poder inserir, né, esse conhecimento para os empresários, que é o quê? Você precisa entender a regra do jogo. Se você entra nela, né, nesse caminho tributário sem entender as regras, seja ela sendo um optante do simples, que o nome diz que é simples, mas ele não é simples. Você tem um regime tributário de lucro presumido, você tem o regime tributário do lucro arbitrado e o do lucro real. Não é? Então, o desafio é entender a regra do jogo de cada regime tributário. Entendeu? Cada regime tributário tem sua regra. E isso existe o quê? Conhecimento técnico das normas pertinentes para você saber aplicar. Né? E cada regime tributário, ele requer uma adoção de uma cultura, né? Uma cultura de organização, uma cultura, né, de planejamento, né? Então as coisas elas não são muito no automático, né? Então quando nós falamos especificamente do lucro real, nós temos que trabalhar duas hipóteses. Primeiro, o lucro real ele existe de uma forma de obrigação. Tem empresas que já nascem constituídas como lucro real. O regime dela já tem que ser o lucro real. Ela não tem opção de ser simples, lucro presumido. Ela já é lucro real. Exemplo, uma factory, por exemplo, bancos mercantis. Esses caras, no ato constitutivo dele, as leis que regem a matéria já dizem, essa atividade aqui, ela já tem que ser obrigatória lucro real. Não permite simples, não permite lucro presumido. Lucro real.
No ramo de supermercado, o cara que inicia hoje com um faturamento do tipo estimado de 100 mil mês, 200 mil mês, como regra, as pessoas dizem, pode ser optante do Simples, devido ao faturamento, não é? Que tem um faturamento ali de ME até EPP de 4,8 milhões, né? Para ficar ali dentro. Aí tem as regras de exclusão. Perfeito. Mas se esse cara quiser nascer dentro do lucro real, ele pode? Perfeitamente. Mas ele é um caso que vai ser adaptado ao lucro real por opção. Ele diz, eu quero ser do lucro real. E aí é que começa. Você está preparado para ser optante do lucro real? Os processos da sua empresa, as regras do jogo que o Estado dá, no caso Receita Federal, que tem os olhos bem ativos nas empresas do lucro real, entendeu? As suas compras, as suas entradas dessas mercadorias no cadastro do sistema, a separação delas, as finalidades, o que é estoque para revenda, o que é estoque para uso e consumo, separação de ativo imobilizado, classificação tributária, isso tudo tem que ser feito de uma forma técnica e precisa. E existe a mão de obra do profissional da contabilidade, que sabe alimentar essas informações. É necessário da ajuda de um companheiro da tecnologia da informação para poder fazer com que o layout do sistema esteja adaptado à legislação pertinente. Por que a legislação pertinente? Porque é o Estado que dá a regra do jogo. Às vezes a gente sofre no dia a dia com o contribuinte, com o cliente, dizer, mas eu quero que seja assim. Eu digo, eu até entendo que o senhor quer que seja assim, mas essa não é a regra do jogo. Entendeu? Professor João, fazendo um adendo aqui, né, do que o Alceu falou, especificamente para o supermercadista em Goiás, né, a gente falou que no Simples pode até 4 milhões e 800, mas parece que tem uma regra estadual que, por exemplo, não pode passar de 3.600, ou eu estou enganado? Isso é com relação à regra para fins do ICMS. Exatamente. Porque chega um determinado momento que a apuração do ICMS ela acaba tendo que ser por fora. Então, ele apura ali todos os tributos federais dentro do regime do Simples Nacional, sim, mas ele vai lá e tem que pagar o ICMS por fora. Então, ele já fica mês sendo simples e mês sendo um lucro real, lucro presumido. Não se pode nem se definir dessa forma. Só muda a forma de tributação. Então. Mas aí já não fica tão vantajoso, você não concorda? Sim. Se a pessoa passar dos 3 milhões e 600, então, assim, a grosso modo, para aquele comerciante que é leigo, para aquela pergunta do Alceu, quanto que eu devo mudar do simples para o lucro real, vamos dizer assim, para o comerciante leigo, pequeno e médio comerciante, ele vai entender o seguinte, quando eu passar de 300 mil, que a tributação vai mudar. Quando eu começar a pagar muito, eu estou pagando demais. Mas aí o que é esse pagar demais, né, professor João? Igual, por exemplo, o que acontece? Às vezes uma pessoa que está no Simples hoje, com a carga tributária de 11,6, vamos botar do ICMS, se ele faturar 200 mil reais, ele vai pagar aí 23 mil, 24 mil reais, faturando 200 mil, né, fazendo uma conta de padaria. E é muito dinheiro para poder levantar, fazer esse lucro aí, o cara que fatura isso aí para pagar essa conta. O cara que fatura 200 mil pagar 23 mil reais. Agora vamos supor, esse mesmo cenário, um cliente supermercadista às vezes faturando, vamos falar só de CMS, faturando em torno de 1 milhão, ele vai pagar 22 mil ao seu, 23 mil, 22. Então, olha só a diferença de faturamento. 200 mil hoje você está pagando 22, 23 mil. E às vezes você estando no lucro real faturando 1 milhão, você poderia estar pagando esses 22, 23 mil. Lógico, tem outras obrigações acessórias, várias outras declarações, o honorário contábil aumenta. Só que tem uma série de benefícios. Pensa, você pular de 200 mil para 1 milhão de reais e pagar o mesmo 22, 23 mil. Só que aí tem imposto de renda trimestral, outros fatores, né? Então, assim, a grosso modo, eu pensaria que, assim, pro leigo entender, eu tenho que mudar quando eu atingir 300 mil. Ou então, quanto à organização dele pedir, né, professor? E outra coisa, não é só o dono da empresa que tem que entender do negócio, os colaboradores, o sistema, a parametrização, porque ele tem que entender de precificação, né? Se ele não souber precificar, às vezes o comerciante fala assim, é 30% em tudo aqui, geral, e cesta básica é 10%. Vai quebrar. Só para fazer o chama. 30% às vezes de um produto de bebida quente, que é 27%, não paga nem o CMV, não paga nem o custo dele. Sim. Porque é 27%. Na hora da entrada, entrou com 11% de crédito, ou 10%, dependendo se comprou direto da indústria. Exatamente. Então tem essa série de fatores. Então, se ele não buscar conhecimento, se ele não entender de carga tributária, e é por item, gente, não é? Então, assim, tem que adquirir conhecimento. E assim, até aproveitando o gancho, né, ali dos meus 2 colegas. Então, assim, quando a gente fala dessa mudança, né, a gente mudar para o lucro real, a gente também tem várias outras situações, né? Porque, assim, às vezes o cara, ele tá mudando para o lucro real de forma obrigada.
Porque Isso. ele tem ali vários Isso. débitos que ele não teve caixa suficiente pagar. para regularizar aqueles débitos. Então, assim, de uma forma obrigatória, né, ali até por ato administrativo da Receita Federal, né, obriga ele a ir para o lucro real. E aí, às vezes, da noite para o dia, ele tem que falar assim, e agora? Eu preciso de um sistema. Isso. E quando a gente fala de um sistema, a gente tem que falar de um sistema que seja intuitivo, né, que seja o mais feijão com arroz, vamos dizer assim, para ele. Porque ele também vai aprender, os colaboradores dele também vai aprender, e a gente tem as situações que ele precisa de revisores tributários também, porque Perfeito. humanamente a gente fala assim de 11 mil itens, né, brevemente, para serem classificados conforme a regra tributária, né, do Estado. Então, assim, cada item tem a sua particularidade de legislação estadual, tem a particularidade de legislação federal. Então, assim, são N situações que podem levar ele para o lucro real. Mas eu sempre trago, né, para todo mundo que eu converso e a gente troca uma figurinha, se você está no Simples, você tem que ter uma mudança de cultura e se preparar ao longo do tempo para você Pra essa migrar para migração. o lucro real. O- E a gente fala de um planejamento tributário ao longo desse período. E assim, para cada supermercado, mas é o mesmo segmento, não há uma receita de bolo pronta, né? São empresas familiares, normalmente é o pai, a mãe, os irmãos, né? Os tios, tias, a família inteira está ali dentro. Então, assim, todo mundo teve uma cultura anteriormente. E isso, na maioria das vezes, precisa ser mudado. Algumas pessoas, às vezes, precisam sair também da empresa para fazer a coisa acontecer. Então, assim, são várias situações que precisa olhar caso a caso, para, de Perfeito. fato, orientar e acompanhar. Eu vou pegar esse gancho aqui da Eveline, vou trazer para a mesa isso que ela falou, porque como vai ficar gravado no YouTube, e muitas pessoas vão assistir ao longo do tempo, eu quero pegar esse gancho aqui, que é o seguinte. Então, você quer me dizer aqui, trazendo para... Vamos colocar um supermercadista aqui que não entendeu, que não entende a situação. Então, estou fazendo esse papel. Então, significa que, por não fazer uma gestão lucrativa, não ter caixa para que eu pague os meus impostos, ao longo do tempo, em negligenciar algumas coisas, vai chegar um ponto que vão me desenquadrar e eu vou para o lucro real. Automático. Automaticamente. E aí, nessa hora, sem que eu queira, vou ter que ir para o lucro real. Exatamente. Aí, além de não entender a gestão antes, agora eu vou ter que estar no lucro real sem entender a próxima. Exatamente. Aí acontecem os problemas. Um fator assim, né? Não é que de regra eu vou para o lucro real. Como eu disse, nessa questão bem aí, o adendo que eu faço, né? Porque a gente vai ter pessoas que vão ser do supermercado e estão nos assistindo, outros profissionais, contadores e administradores vão estar, é que quando eu não faço essa gestão bem feita, né, de conseguir organizar minha gestão tributária, né, que isso me ocasiona passivos, né, com os órgãos, né, Receita Federal, Estadual, não é? E muitas das vezes não é a questão que eu saio do simples para poder pensar no lucro real, é justamente o excesso do faturamento. Okay. Né? O excesso do faturamento é que faz que eu, enquanto estou pequeno, tenha que escolher um outro regime tributário. Aí esse outro regime tributário, por quê? Porque quem está no Simples não fica nele no ano seguinte se tiver débitos. Okay. É uma regra do jogo. Okay. Ficar dentro do Simples Nacional, a regra do jogo é você não pode possuir débitos. Tiver débito, você vai... Esses débitos, se eles existirem, eles têm que estar, né, parcelados. Okay. Né? Tudo bem. Uma vez que eu não tenho isso, aí eu vou poder... Aí, que se eu não obedecer essa regra do jogo, eu tenho que fazer o quê? Ou optar pelo lucro presumido, que é um regime tributário, digamos assim, em que a Receita Federal não pesa tanto a mão, mas ele é oneroso, principalmente para quem está no ramo supermercadista. E aí eu tenho a opção, veja que eu levo o termo, a opção de optar para o lucro real. Okay. Ele é optativo, ele não é obrigacional. Perfeito. Não é? Então aí eu vou fazer o quê? Um planejamento para saber se eu consigo suportar o processo para ir para o lucro real. Aí é que entra a mudança de cultura, implantação de processos. Não é? E eu digo sempre o quê? Que essa migração, ela precisa do profissional da contabilidade estando ali presente, né, com muito conhecimento, porque ele é o médico da sua empresa. O que eu digo sempre para o meu cliente é que ele quer chegar no médico, eu dou um exemplo muito simples, você vai fazer uma consulta médica, você vai no urologista, o homem aqui, a mulher vai no ginecologista. A gente vai lá
e faz o mapeamento. Como regra, se o médico disser, tá tudo bem, eu te vejo daqui 6 meses, é tudo que a gente quer ouvir. Você não quer ouvir do médico dizer assim, ó, você tem uma pedrinha no rim aqui, ó, eu descobri, vai ter que tratar. Você tem uma pedra na vesícula aqui, ó, vai ter que tratar, pode esperar um pouquinho para fazer a cirurgia. Com o contador é a mesma coisa. Então, eu tô cansado de ir em empresas para poder ver um benefício. Quando eu chego, olha, o cliente me contou, tem uma situação aqui que tem uma recuperação tributária, tal, bonitinho. Eu vou olhar, eu digo, realmente, a princípio tem uma recuperação tributária. Vamos investigar melhor aqui para a gente ficar mais seguro. Aí quando você investiga, vê que aquela recuperação tributária, ela existe, mas tem algo a mais que quando você cutucar, o Estado vai vir em cima. Tipo, às vezes nós temos um erro de apuração. Um erro de apuração. Próximo podcast. Um erro de cálculo. Próxima pauta. Eu vou contar uma experiência recente. Eu fui fazer uma recuperação de ICMS numa empresa, não é? Uma empresa, fui fazer a recuperação, muito crédito de ICMS. Ótimo, olhei, eu digo, realmente, a transação aqui, mas tá bonito demais esse negócio. Deixa eu olhar a base de cálculo do ICMS aqui. Quando eu fui olhar a base de cálculo do ICMS, que ora é o objeto do crédito, eu vi que a base de cálculo do ICMS está formada indevida. Ou seja, né, o crédito existe. Mas eu tenho que entender que o fisco ele é o sócio do meu negócio. Ele vai conferir, né? Ele vai conferir, ele vai dizer, beleza, esse crédito existe, é o ICMS. Mas deixa eu conferir se na hora que você gerou a base de cálculo do ICMS, você montou ela de forma correta. Aí ele vai dizer, opa, na verdade, nós vamos ter que reapurar novamente esse ICMS para saber se eu realmente te devo. Ou se você me deve. Ou se você me deve. Olha o problema aqui, ó. Entendeu? Olha o problema aqui. Então, a princípio, o negócio estava bom. Aí o cliente, às vezes, João Paulo, eu venho para você me dar dinheiro, você me traz, é a questão do médico, me traz é problema. É a questão do médico. Você não vai só no médico para ouvir coisa boa. Doutor, vim aqui, o senhor vai falar que eu tô com a pedra no rim. Tem hora que a gente tem que dizer. Aí a gente vai trabalhar o quê? Outras medidas. Dali para frente, a gente trabalha as medidas, né? Saber, vamos corrigir, como é que nós vamos fazer, vamos corrigir daqui para frente. Ou paliativa. Aí você entra com, eu digo assim, com os remédios. Mas desde que esse remédio, eu digo sempre, né? O doutor, ele dá o remédio. Você bebe se quiser. Mas você tem que estar conhecendo. Essa conta não é minha, mas aí você tem que estar conhecendo. O meu papel enquanto profissional é estar alimentado tecnicamente para poder te suportar, empresário. Para poder te dizer o caminho. Ó, é aqui, tem isso. As regras do jogo são essas. Perfeito. Entendeu? Um detalhe importante nessa última fala do senhor aqui foi a questão dos débitos. De virar o exercício devendo, João. Porque muitos supermercadistas não sabem desse fato. Fica realmente amarrado naquilo que eu falei para o senhor. O que me desenquadra, o que me obriga a mudar é realmente faturamento. Se eu passar de 300 mil já não vai ficar benéfico, mas não é. O menor. Pois é, aí além de não ser obrigatório por lucro real, como a gente vai ser optativo, presumido ou lucro real, tem a questão de te desenquadrar por débitos, né? E isso aí nem todo comerciante sabe, então acho que isso é um fato muito importante. E também comparado aos seus limites de compra também. Se você ultrapassar o limite de compras anuais, automático, isso também pode ser um ato impeditivo para você permanecer no Simples Nacional. E até aproveitando a deixa, né, agora ainda dentro do mês de janeiro, as empresas que ainda não regularizaram os débitos ainda pode ter a chance de regularizar para poder permanecer no Simples Nacional, né? Então, assim, se ainda não regularizou, procura o contador, já regulariza os débitos aí, e aí já é menos uma situação, né, para tirar aí do Simples Nacional. Eu insisto sempre na tecla, né? Os senhores devem ter percebido. Eu tenho que entender a regra do jogo. Se eu falo só de Simples e quero permanecer nele, eu tenho que entender a regra do jogo dele. Sim, entendeu? Eu tenho que entender. Uma vez que eu saio dele, seja por opção ou de ofício, porque uma da regra do jogo é não tenha débito. Não é? A Receita Federal faz comparativo com margem de receita com aquisições. É uma regra que ela faz para poder compra e venda. Não é? Ela tem a regra do jogo que a empresa do Simples ela não pode participar do quadro societário de outra pessoa jurídica. Às vezes o empresário, eu vi um negócio, mas eu posso participar de outra empresa. Não consulta o profissional. Aí coloca a empresa dele lá, a empresa dele está fora do Simples de ofício. Eu quero participar no capital social, eu, pessoa física, em outra empresa. Sim, isso tem uma regra que pode me excluir do Simples, a outra empresa pode ser excluída do Simples, tem a regra do jogo.
Então, por isso que é necessário o empresário, antes, eu digo sempre o empresário, antes de você fazer, procura um profissional, o seu profissional que está ali com você, responsável tecnicamente, porque ele tem que conhecer a regra do jogo bem feita, para poder te orientar no caminho certo. Ó, não faz isso, ou não faz dessa forma, vamos criar uma outra estratégia. Não agir sem conhecimento. Não agir sem conhecimento, porque isso é amador. Então a gente tem que entender que quando cresce, né, nós começamos em regra, né, como simples, mas você cresce, essa mentalidade sua ela tem que aumentar. Você não pode trabalhar num negócio com um faturamento de 2, 3, 4, 10 milhões com a mentalidade de quem está trabalhando com 100. Ok. O nível é outro, o nível de conhecimento é outro, a regra do jogo já é outra, né? Então o profissional que está com você ali, ele tem que estar municiado dessas informações para poder te orientar e principalmente entender que o profissional da contabilidade, ele não é seu inimigo. Quando ele te diz, ó, aqui tem um problema, não faz desse jeito por isso ou por isso, vamos trabalhar uma outra estratégia. Ele é seu amigo. A ideia é que, claro, a gente sabe que no Brasil é difícil, porque nós temos muitas normas, nós temos muitas obrigações acessórias, mas às vezes você adquire um passivo tributário simplesmente pela falta de cuidado simples, de uma coisinha aqui, ó, e você atropelou, e você acaba adquirindo um passivo tributário, vamos dizer, de graça, né? Então eu digo sempre assim, você tem que ouvir o profissional da área contábil que está ali com você, porque ele é o cara que está segurando na sua mão para mitigar ao máximo o risco tributário e, consequentemente, não é, diminuir também o seu passivo tributário. Não é? Por quê? Porque ele tem que entender da regra do jogo, e principalmente no lucro real. Não é? No lucro real. Não é? Eu poderia falar em inúmeras situações que eu resolvo no dia a dia, que é só questão assim de às vezes você perder 10, 15 minutinhos para fazer um processo acontecer, e isso te evita um tributo daqui 10 anos, 5 anos, de 400 mil. Porque você não atentou para pedir uma informação que demoraria 10, 20 minutos, você faria o processo e isso perpetuaria e diminui. Quando você faz a conta, eu fiz uma conta essa semana para um cliente, de um procedimento. Mas a gente não faz, vamos fazer o procedimento, vou te mostrar, diga aí, a economia, hoje você pagou aqui, digamos aqui, 5 mil nesse tributo, você acha muito. Mas se você não fizer esse procedimento e pagar esses 5 mil, eu vou te mostrar aonde você ia pagar 400 mil daqui 5, 10 anos. Talvez não seja nem você, empresário, que pague. Sabe por quê? Porque você vive. Quem vive, morre. Né? A empresa tem longevidade, ela tem sucessor. Essa conta vai chegar lá para alguém. Lá na frente. E ela chega. Não é? É o monstro escondido no armário. Um esqueleto ali. Uma hora vai abrir o armário. Mas aí é por isso que eu falo. Eu converso muito vai simples. fazer ou não vai, né? Eu converso muito simples. Eu digo, as regras estão aqui, ó. Eu tenho que te mostrar os reflexos. Porque às vezes você deixa de fazer. Onde é que está o reflexo? Não é só aqui. Aqui eu pus 5 mil no bolso. Mas o reflexo desses 5 mil, 10 mil que eu pus no bolso, aonde que ele dá? É enxergar mais do que os olhos podem ver. E o empresário supermercadista, o pequeno e o médio, ele tem o olho no curto prazo. Exato. No curto prazo, assim, total. Eu já vi muitos, não, deixa esse imposto pra lá, vamos fazer isso. Vai mantendo aquele mundo que ele criou e vai esquecendo esses esqueletos que estão indo pro armário e não se preparando, e daqui uns dias... E aquilo que ele pensa que é lucro hoje, em 3, 4 anos, retorna em passivo tributário maior na maioria das vezes ainda. Multa, juros, correção. Entendeu? E eu até digo mais, antigamente demorava 3, 4 anos para chegar. Hoje em dia, por conta das malhas fiscais, né, tanto da Receita Federal, a Cefaz, né, Goiás. Dos processos. Exatamente. Tem chegado tudo muito mais rápido, né? Então, por exemplo, você entregou um SPED errado, mês seguinte já vem uma notificação da Cefaz pedindo para você ali retificar, para você poder dando um prazo, às vezes já vem um auto de infração, a Cefaz ela liga para a contabilidade, né? Eu falo isso porque já passei por experiências como essa, né? A Cefaz ela liga e ela já pede prazo de pagamento, né? Ela fala assim, qual que é a previsão de pagamento? E às vezes você fala assim, mas o meu cliente ele não tem caixa para isso agora. A Cefaz ela não quer saber, o fisco não quer saber, ele quer receber a parte dele, né? Então assim, por isso que é importante você ter um sistema, né, de forma bem positiva, né, bem atuante, está sempre reciclando, né, ali está sempre atento às regras tributárias, né, que varia também de estado para estado, né, principalmente a parte do ICMS, regra federal é regra geral para todo mundo, mas a parte estadual
tá sempre mudando, benefícios, né, várias situações, e você ter um sistema para isso, você treinar a sua equipe também para isso, é fundamental. Uma coisa que o João Paulo falou foi muito bacana, e essa é a nossa realidade. Eu falo isso, não é só o supermercadista, é todo e qualquer empresário. Ele faz algo, ele não comunica com o contador. Daqui 3, 4 meses, chega um auto de infração e ele fala assim, resolve isso aqui. Ah, mas você não me falou, você não me avisou, você não me orientou. E aí você fala assim, mas eu não sabia dessa operação. Aí você tem que correr atrás, às vezes, para você minimizar o passivo. Reduzir o pagamento daquele débito, daquela dívida, porque você não sabia. Não tem como mais agora você falar assim, não existe mais essa possibilidade. Não, às vezes a única opção que resta é só reduzir o valor do débito. Que já aconteceu. E às vezes é um problema de consciência, né? De buscar esse entendimento e conexão, comunicação. Exatamente. Eu digo que a comunicação ela é fundamental e assim, como regra, né, eu observo, né, a contabilidade e o empresário em si como empresa, eles têm que estar caminhando junto. Quando eu digo esse caminhar junto, é estar lá presente mesmo, lá dentro, né, do chão, né, do chão, dedicando horas ali para ouvir o empresário, olhar o processo interno, como ele está girando. Por que eu digo isso? Né? A contabilidade, ela é onde deságua tudo dentro do escritório. Se você fez coisa boa, coisa ruim e não comunicou a contabilidade, não tem jeito, tudo isso vai desaguar no final do mês lá no escritório. E aí é que tá. Se fez bem feito, ótimo. E se fez mal feito? Não é? E aí, o que eu faço? Então, nós estamos numa era hoje, né, com essa era digital que nós temos aí dos últimos 15, 18 anos, aproximadamente, aí, que a contabilidade mudou esse patamar desde 2008, né, cada vez mais ficando digital, né, com malhas fiscais mais integralizadas. O sócio, ele está querendo prestação de contas. É por isso que existe essas malhas fiscais nessa era digital, né? Eu digo, ele é seu sócio. Não trabalha, não põe dinheiro. Ele vai lá verificar, viu? Mas ele quer o pedacinho dele, não é? Se tá certo. Ele é seu sócio. Durma com isso, não é? Beleza. Isso acontece. Como que eu posso mitigar, reduzir, né, digamos assim, passivos tributários indevidos? E olha que eu estou falando só de passivos tributários. Não é? Eu ainda deixo a abertura aqui que isso sendo bem feito, inclusive, né, a valorização da sua empresa passa a ser outra. Não é? Passa a ser outra. Não é? Porque o que mostra o que equivale uma empresa hoje para um investidor é uma contabilidade bem feita. Se a contabilidade ela é bem feita através do que? Das informações que são geridas dentro da empresa no dia a dia, e isso vai sendo alimentado contabilmente. É um trabalho assim, abstrato aos olhos do empresário, que tem uma engrenagem por trás dentro do escritório, que está trabalhando ali, enxergando de forma técnica aquilo que ele não vê para depois mostrar para ele o benefício disso. Mais ainda, voltando só na questão aqui do aspecto tributário, nós estamos com essa era digital, o profissional da contabilidade e o empresário precisa ter, e eu consigo implantar isso nos meus clientes, é que a gente precisa ser mais preventivo do que corretivo. Okay. Quando eu comecei a viver a contabilidade lá no ano de 1999, 98, tinha muito profissional da contabilidade que dizia assim, pode fazer as coisas aí, não, se der problema, eu resolvo. Quer dizer, está sendo corretivo. Naquele tempo, se existia muito isso. Não é? Hoje, a gente já não pode ser dessa forma. Eu, inclusive, oriento os meus alunos e clientes, não é? Quando ele pega algum profissional, porque é fato falar uma coisa aqui, nós temos bons profissionais e mais profissionais em toda a área. Correto. Acabou. Não é? Exemplo, vou no médico de novo, o cara entra para fazer uma cirurgia da perna direita, chega lá, não é a direita que ele faz a cirurgia, é a esquerda. Isso a gente já viu várias vezes. Saindo de noticiário. Na mesma área nossa é a mesma coisa, entendeu? Então eu digo, ó, corre daquele profissional, fala, pode fazer que eu dou um jeito, pode fazer que eu dou um jeito. Não vai, sabe por quê? Porque aonde dá o problema na empresa, só dói em um lugar. Imagina onde é que dói. Empresário. No bolso. No bolso. Só dói no bolso. Doeu no bolso, o cara não quer a conta. Ele, opa, ou eu divido ou passo toda pra você. Entendeu? É assim que é a regra do jogo. Porque doeu no bolso, meu amigo, é prejuízo. Não é? Então eu digo sempre, ó, a gente tem que trabalhar no lucro real principalmente, sendo mais preventivo do que corretivo.
e trabalhar, e quando especificamente em mitigação de tributo, redução de passivo tributário, é visualizar a operação, as operações, antes que aconteça o fato gerador. Porque depois que acontece o fato gerador, Aí já foi, entendeu? Se foi errado, aí eu vou fazer o quê? Tentar corrigir, ser paliativo, não é? Mas quando eu trabalho antes do fato gerador, eu vejo as oportunidades para reduzir ou para suspender, para ele nem existir, mas dentro de um procedimento legal que a legislação me dá a oportunidade. E quem é que enxerga isso? Aquele profissional que está estudando, que entende de regra tributária, que entende da regra do jogo que é estabelecida dentro do nosso ordenamento tributário. Porque tem muita gente que diz que entende, mas na hora que fala um problema aqui, acha que às vezes é uma situação difícil, mas não é. A solução está na base. Se a gente faz a base bem feita, à medida que a gente cresce, a gente vai só se fortalecendo. Eu digo em sala de aula aí por esse Brasil inteiro, para vários contadores e alunos, eu digo o seguinte: alguém já viu uma casa construir de cima para baixo? Alguém já viu? Aí eu digo, eu não vi. Né? O que você faz primeiro quando vai construir? Né? Fazer qualquer construção, você prepara bem a base. Você passa num terreno grande, você vê umas máquinas lá trabalhando, não tem nada, né? Mas as máquinas estão lá trabalhando. Fazendo não sei o que eu não entendo de obra, né? Mas eu já sei que na minha cabeça... Há 2 meses ali fazendo o que e nem sabe o que é. E mexe terra para um lado e terra para o outro. Fala nunca acaba. Na minha cabeça, eu não sei o que mas na minha cabeça eu sei o que eles estão fazendo. Digo, eles estão preparando a base. Aí passa 6 meses, 8 meses, você vê um prédio. Você fala, ué. Do nada, né? Do nada. Mas foi o quê? A base foi bem feita. Na nossa regra tributária, seja ela em qualquer regime tributário simples, lucro presumido e lucro real, o que faz você ter êxito nas suas operações e principalmente mitigação de passivos tributários é você corrigir as bases. E quem corrige a base não é qualquer um. É quem tem conhecimento para preparar ela. Tem que ser aquele profissional preparado. Conhecimento. Né? Tem uma pergunta aqui, né? Francinaldo Neves, 9144. Ele está perguntando assim: até quantos % do faturamento devo pagar de imposto em um supermercado? Eu digo que nessa situação não tem fórmula mágica para dizer isso. Não tem uma receita de bolo. Entendeu? O que a gente faz é planejar, né, e ver a operação. Porque não é simplesmente o fato de ser um supermercado e o outro também ser um supermercado. Alguém pode dizer assim, desse faturamento eu pago aqui 10%, né? 10%, eu pago, um pode pagar 7%, entendeu? 7, 6, né? Isso quando eu estou falando especificamente de tributos federais, né? De tributos federais, né? Que é o lucro real, imposto de renda e contribuição social, não é? Porque se eu pego do lucro presumido, eu já tenho uma presunção de faturamento de 8%. Então, 1 milhão, aí eu presumo a 8%. Se eu pegar um supermercado no lucro real e ele estiver pagando 8% para imposto de renda e contribuição social, tá alto. A ideia tem que ser menos, entendeu? Essa pergunta, ele está no simples. Acredito que sim. Ele está no simples, mas nesse caso que o senhor deu exemplo, por exemplo, às vezes a pessoa fatura 200 aqui, 200 aqui. Um é 7%, outro é 10%, seria no lucro real, não? Nesse caso. Não é regra assim. O que eu estou dizendo que seria o seguinte, né? Eu tenho uma empresa que está no lucro real, né? Simples é a dor de barriga no Brasil inteiro, né? Eu vejo sempre tem alguém puxando para o simples, né? E o lucro real é o seguinte: depende muito da atividade a mesma, mas a operação, por exemplo, não é? No lucro real, não é? Eu tenho uma empresa que fatura 1 milhão, não é? 1 milhão. Como regra, se ela pagar 8% de tributo, mas eu estou falando desse tributo específico, o imposto de renda e a contribuição social. Eu ainda tenho PIS, eu ainda tenho COFINS, eu ainda tenho ICMS. Então, eu não tenho como eu presumir um percentual, dizer assim, específico, de né? tudo. Sabe por quê? Porque, no ICMS eu posso ter aplicação de benefício fiscal que eu uso e o outro cara ali não está usando. Entendeu? Eu tenho PIS e COFINS no regime não cumulativo, que alguns produtos, algumas operações, eu consigo ter tomada de créditos e em outro lugar o cara não está tomando e ele paga mais e eu consigo tomar aqui, entendeu? Entendi. O meu ativo imobilizado, eu tenho a possibilidade de buscar créditos, né, da depreciação. Um supermercado às vezes toma crédito dos imobilizados dos veículos.
não é? Porque ele deixou os veículos de forma correta no ativo imobilizado da empresa. Isso já é na contabilidade. Consequentemente, eu consigo buscar crédito de PIS e COFINS que reduz o meu PIS e COFINS. O outro pode não estar fazendo isso. Então, eu não posso balizar um pelo outro. Eu tenho que entrar, é o que eu digo, cada paciente é único. Ele exige um mapeamento específico. Não existe uma receita igual para todos. Não existe. Tem que entender a realidade de cada negócio. Igual o João falou. Se ele tem muito imobilizado, se ele tem muita fonte de crédito para tirar, se ele é uma empresa que tem muita despesa ou tem pouca despesa, tudo isso vai ser relativo. Então tem que entrar e estudar caso a caso. Olha, você fatura 200 mil e está no Simples. Para você está sendo vantajoso. Olha, você fatura 200 mil e está no Simples. Para você não está sendo vantajojoso. Mas depende da análise. Depende da análise. Sim, nessas situações, eu sempre falo das práticas, né? Porque, assim, quando a gente fala de despesa, às vezes o próprio cliente, ele já acha, então tudo que eu paguei entra como despesa. Não, né? Igual o João Paulo, né, trouxe lá atrás. Existem regrinhas, né, específicas para isso. E é onde eu bato mais uma vez na tecla, a mudança de mentalidade, controles internos, né? Alguns, às vezes, acaba tendo que ser manualmente. Então, tudo que vai definir a sua carga tributária, seja ela no lucro real, seja ela no Simples Nacional, são o tipo de prática que você vai ter ao longo do tempo dentro da sua empresa. Né? Isso, quando eu falo, não é só o dono, são os colaboradores também. Eles precisam abraçar essa cultura. Às vezes, o colaborador, ele até abraça, ele vai lá, ele executa, ele controla, ele puxa a orelha do dono e fala assim, olha, a contabilidade falou que não pode ser assim, a gente tem que fazer desse jeito aqui. E o próprio dono, né, não tem essa mesma prática, tende a ter um imposto um pouco mais alto, uma carga tributária mais elevada. Então, assim, são esse tipo de prática que vai definir ou não. E, mais uma vez, eu bato na tecla, um sistema bem parametrizado também traz uma definição em relação à sua carga tributária, não só no lucro real, mas também no Simples Nacional. Porque dentro do Simples, a gente tem a retirada dos produtos monofásicos e alíquota zero. Em alguns lugares, às vezes, acaba sendo tributado. E, às vezes, ao longo do período, pode ter uma recuperação de crédito, né, em específico, né? Então, assim, cada situação, cada cliente precisa ser analisada, precisa ser entendida para, de fato, trazer uma carga tributária de acordo com a realidade. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, e aí é interessante perceber o quanto são dúvidas simples, né? Mas que fica na cabeça dos empresários. A outra pergunta é @mavipese. Tá perguntando assim, qual o faturamento ideal para o regime lucro real? Qual o faturamento ideal para o regime lucro real? Mercadinho compensa? E aí entra naquilo que o professor já respondeu, que não tem uma receita de bolo, não tem um valor específico para poder... Deixa eu só entender. Só tempo. Ah, ok. Então, assim, o que eu percebo, né? Realmente são muitas informações extremamente técnicas, né? E para o empresário que para ele esse universo ainda algo obscuro, fica muito complexo, vai ficando com uma conversa técnica e complexa. Ele vai ficando mais confuso. Ele vai ficando, às vezes, um pouco mais confuso. Eu quero trazer aqui algumas perguntas que eu ouço bastante e que existem alguns conflitos. Por exemplo, eu estou faturando 300 mil reais, estou no Simples. Vou migrar para o lucro real. Preciso ter um colaborador específico para fazer algo que antes eu não fazia? Lá tem. O que é o quê? Um dos colaboradores específicos é a pessoa que cadastra a mercadoria. Porque certo. Cada tipo de mercadoria tem uma tributação. Perfeito. Esse dono vai ter que, ou o dono, ou o responsável por cadastrar, comprar e precificar essa mercadoria. Às vezes quem cadastra não é quem compra, né? Então tem que ter a pessoa que cadastra, o comprador e quem precifica. Porque tem mercadoria de alíquota de 12%, 17%, 19%, 27%. E isso vai influenciar no preço final da mercadoria. Então ele vai ter que mudar a forma de como ele vai fazer margem dessa mercadoria. E aí, como ele vai cadastrar? Tem o tipo de tributação, o NCM. Se você cadastrar uma mercadoria errada e colocar a tributação certa, o NCM errado, isso vai te dar um problema. NCM chama nomenclatura comum do Mercosul. E quando o comerciante está no Simples, via de regra, ele não preocupa com qual é a alíquota
de imposto desse item, ele não preocupa com o Ele nem NCM sabe. desse item, ele nem sabe, igual o João Paulo falou, ele nem sabe qual é a carga tributária. E aí vem onde é a questão da precificação. Ele é acostumado, né, Evelyn, jogar 30%, 40% e faz assim, conta de padaria. Cadastra tudo como 99, o Isso. NCM 99. Então faz uma conta de padaria. Isso aí acabou. Você vai para o lucro real, um dos principais fatores que eu penso e acredito é o cadastro de produto, a compra e a precificação. Se ele não entender de cada tipo de mercadoria, cada tipo de tributação, ele já vai começar no prejuízo na saída, né, João Paulo? É justamente, ó, lembra que eu falei, ó, a coisa é na base. Essa é a base. Primeiro, eu entender, saber cadastrar os meus produtos, né, separar cada tipo de estoque, beleza, é essencial. Segundo ponto, né, essa pessoa, esse trabalho, ele reflete em outro departamento. Qual é o departamento que reflete? Vai refletir lá no faturamento, para quem vai emitir as notas, né? Aqui, essa pessoa que vai emitir as notas, ela precisa de conhecimento técnico sobre emissão de notas. Porque cada nota, digamos assim, às vezes, a maioria das operações é vendas. Beleza, vendas, ela vai ter um parâmetro no sistema que vai identificar tributação, vendas. Mas se o cara precisar fazer uma remessa para conserto, se ele precisar fazer uma remessa em garantia, a devolução, entendeu? Se ele precisar uma remessa para venda fora do estabelecimento, uma remessa para exposição ou feira, essa pessoa que trabalha na emissão do faturamento aqui, ela precisa de conhecimento técnico para isso. Então vai ter, é nessa hora que eu digo, nós profissionais da contabilidade somos seus amigos, a gente vai estar lá orientando, dando as informações técnicas para essa pessoa. Essa pessoa precisa ser investida de conhecimento. Perfeito. Porque uma vez que ela não faz isso corretamente, não sabe emitir a nota, eu não vou estar lá emitindo nota todo dia. Mas eu tenho que alimentar essa pessoa de informações técnicas e acompanhar ela. Tenho segurança nela, beleza. Se essa pessoa fizer isso de forma errada, é aí que vai nascer o passivo tributário da empresa. Porque a nota fiscal emitida é aquele ditado, é a flecha lançada. Então, só para me entender aqui, trazendo um formato mais claro. Primeiro passo. Né? Primeiro passo. Migrei lá no meu CPD, no meu, né? Se houver um erro ali, por falta de informação, eu já me lasco lá na frente. Começa ali. Exatamente. É a base sendo bem Perfeito. alimentada, né? E só respondendo a pergunta da colega, que perguntou anteriormente aí, ou colega, perdão, obrigatoriedade no lucro real, não é? Ela começa a existir a primeira opção, com faturamento superior a 78 milhões anual. Então, qualquer empresa do ramo, varejista ou atacadista que está no lucro Aí isso é real... obrigação. Obrigação, não é? Mas não significa que é... Que é lucro real. Por exemplo, eu posso ter uma empresa com 60 milhões de faturamento anual e essa empresa pode estar no lucro presumido. Agora, se ela passar no ano 78 milhões, ela no outro ano ela já é obrigada, é uma das hipóteses de obrigatoriedade do lucro real. Uma das regras do jogo. Uma das regras do jogo. Ok. Ela é ultrapassar 78 milhões. Eu acho que agora o empresário começa a entender mais o caminho. Aí significa o quê? Exatamente. O cara que está faturando 200, 300, 400 mil, ele está obrigado ao lucro real? Não. Ele pode ir para o lucro real? Pode. Vai ser melhor? Planejamento tributário. Ok. Planejamento tributário, mapeie o seu processo. É o que eu disse. Não é porque o fulano aqui tem o mesmo ramo que o seu, está no mesmo faturamento, que eles conversam. Dar um Ctrl-C, Ctrl-V. A galera gosta de fazer isso. Nós somos... Os grupos do WhatsApp. Eu sou contador e eu sei que rola no grupo de WhatsApp, mas eu faturo isso, eu estou pagando 20 mil, você pagou 5, qual que é? Eu digo, ninguém cria o mesmo filho do mesmo jeito. Ninguém cria, né? Separa. Vamos entender os seus processos. Porque algo ele pode estar aproveitando e você não está. Ok. E às vezes ele pode estar aproveitando Ele tem algo. base, você não tem. Às vezes Tem ele uma pode estar situação aproveitando. específica. E às vezes está aproveitando de forma indevida. Ele está assumindo risco fiscal. Você Ok. quer assumir o mesmo risco? É cada regra no seu lugar, cara. Cada um vai pagar o preço que né? Mas precisa É o ter. macaco que comeu a bola que eu gosto de dar esses exemplos, professor, mais simples. É o macaco que comeu a bola de sinuca e aí depois, toda vez que ele foi comer, ele me dá uma medida, porque senão ele se lascou. Precisa, literalmente. quem é o cara para estar do seu lado, para municiar você da informação, para você sentir segurança? Entendeu? Um profissional que entende a regra do jogo. Eu já tive várias vezes em reuniões com pessoas que trabalham em outras atividades, que eu cheguei e alterei a regra do jogo para ficar melhor, mas tudo aquilo que vem de mudança,
é normal que tenha uma dificuldadezinha e resistência. Teve gente que disse pra mim já assim, mas eu trabalhei 10, 12 anos, teve um último que falou 18 anos nesse ramo e nunca vi isso. Entendeu? A propriedade, né? Ó, o cara trabalhou. Digo, você não viu, né? Mas aqui, agora tá vendo. E eu, mas lá dá certo isso e isso. Mas ele te mostrou essa fatia aqui do negócio? Você já tinha enxergado isso? Não. Coloca eles comigo aqui numa reunião. Eu faço isso. Coloca comigo numa reunião aqui para saber onde é que tá o mistério. Porque dificilmente vai ter algo que ele tenha visto que eu não tenha visto. Entendeu? Porque eu entendo a regra do jogo. E esse detalhe de ver a regra e entender a regra, o que eu vejo dos empresários quando eu rodo, né? É o seguinte. Alceu, apareceu uma contabilidade aqui. Eu estou pagando 12 mil por mês. Falou que eu vou pagar 7. Aí escuta, eu falei assim, aí eu falo assim. Falaram pro senhor que o senhor tem que ter toda uma estrutura que o senhor não tem. O senhor vai ter que trocar de sistema. Porque eu vou ser sincero, eu tenho um sistema que eu indico, que é, ó, inclusive passou aqui, que é a SD. Alceu, por quê? Porque eu já validei ele em vários clientes. Os caras são especialistas em supermercado. Tudo lá tem e tudo funciona. Eu passei por vários clientes onde o sistema não funcionava. Onde tinha área do sistema que na hora que você ia implantar alguma coisa, eu falava, não, essa parte aí não tá funcionando ainda não. Eu falava, mas então como é que você me vendeu o negócio que tá funcionando? Então assim, o empresário não é avisado que ao migrar ele precisa ter a construção dessa base. Sim. Porque senão ele vai começar a rodar fazendo tudo errado, aí lança com as tributações erradas e não preparou a colaboradora, e aí virou, o cara não tem nem computador que para isso, tem nem rede para poder fazer um negócio desse, e aí quer fazer uma migração dessa. Exatamente, e assim, até colocando, né, uma experiência, né, super bacana, inclusive, em relação a SD, né, assim, eu já, né, no escritório que eu atuo, tem clientes que são clientes SD, e eu vou te falar uma coisa, são poucos os sistemas que ficam vários dias dentro do próprio supermercado, atuando na implantação do sistema, acompanhando, treinando a equipe, orientando, o suporte, né, é muito positivo, então, assim, foi bem bacana, né, ver eles aqui. Sim. Também. Então, assim, isso detalhe, é fundamental. O dono. O Anderson, que é o dono da SD, um cara que tem aí centenas de clientes supermercadistas, quase milhares, é um cara que preocupa. É um cara que tá lá. É um cara que liga e fala, Alceu, e aí, o que seu cliente vem precisando de mais coisa aí, pra gente poder criar aqui? Então, assim, cadê os donos de sistema fazendo isso? Não. É só vender. E sabe o que é bacana? A parceria deles em relação à contabilidade. Ele não é um sistema resistente. Por exemplo, a contabilidade identifica que houve uma alteração de um benefício fiscal, houve uma alteração, igual a gente teve recente, né? Que foi a questão do CBNF. Muitos sistemas, né, bastante resistente e tal. Então, assim, a SD, ela tem essa preocupação, inclusive, né, de estar ali questionando o que precisa mudar, o cliente, como é que tá aí para você, o SPED tá ok. Então, assim, eles têm essa preocupação pra gente, enquanto contabilidade, que precisa apurar um SPED, que precisa entregar o ICMS ali, né, antes do dia 10, para o cliente ele se programar o fluxo de caixa dele, pra gente é extremamente importante. E outro detalhe na hora de migrar do Simples para o lucro real é isso aí, tem um sistema que atende, né? Porque se não atender, não adianta. Então, exatamente. É outra preocupação que você tem que ter, além do profissional qualificado, que vai entender do processo, tem um sistema que atende. Porque tem sistema que não é feito para o lucro real. Esse sistema meu só atende o Simples. Esse tipo de apuração aqui eu não consigo fazer. Esse tipo de apuração de ICMS, PiscoFins, não, o meu não faz. Sistema local, exatamente, acaba acontecendo muito isso. Ele se resume só em faturamento e controle de estoque. Exatamente. Né? Ele acaba pegando o cliente ali como lucro real, ou o cliente dele era simples e ele vai migrar para o lucro real como um teste. Né? E assim, o cliente ele precisa desse amparo. E até essa pergunta, né, que o Alceu fez, mas eu preciso de ter alguém qualificado lá dentro. Precisa. E por isso que é importante ter uma atuação da contabilidade em específico, né? Então, assim, às vezes ir lá, orientar, treinar, explicar. Nós, enquanto profissionais, precisamos ter paciência com o outro que não entende. Na maioria das vezes, ele não tem nem um segundo grau. Então, a gente precisa ter essa paciência de mostrar para ele, de ir lá, de desenhar uma operação, de mostrar, de fazer um acesso via Anidesk, de falar assim, olha, deixa eu te ajudar aqui. Então, às vezes, falta um pouco disso na preparação desse profissional.
Outra dica, Alceu, tipo assim, quantos clientes, acho que vocês passam por isso, né? Igual eu tenho muito contato com o escritório de contabilidade, que tem essa noção da necessidade e fala pro escritório de contabilidade, me arruma um profissional aí, treina alguém para mim, coloca aqui, eu vou pagar, né? Então, quando o empresário tem essa consciência, é bom demais, né? E muitas vezes, os empresários mais conscientes, eles fazem isso. Falam, olha, providencia uma pessoa para mim, quanto que é a média de salário? Não, eu vou pagar, ele vai ficar aqui dentro. Porque isso auxilia demais. Você não sabe o quanto, empresário. Você vai economizar e você vai dinamizar o seu processo fazendo um negócio desse. Às vezes fica segurando esse custo aí. Exatamente. Não é um custo alto, às vezes é um profissional de 2.000, 2.200. Exatamente. E assim, então, cara, ele, assim, 2,5. ele precisa não só de um profissional lá na operação. Eu digo que ele precisa de um cara que esteja do lado dele dentro do financeiro, para poder puxar ele e falar assim, olha, peraí, vamos segurar um pouquinho, porque o nosso caixa agora não tá dando. Então, assim, nada melhor do que ele conhecer os números dele, a DRE dele, né? Então, assim, ele conhecer esses números vai ajudar ele a segurar um pouquinho e ele planejar lá na frente. Então, assim, não só ali na operação, emissão de nota fiscal, a parte contábil, né, parte de despesa, mas a parte financeira também. Né? Então, na maioria das vezes, acaba não tendo um controle aí, controla só ali, mas o financeiro, às vezes, acaba não controlando, compra demais, porque quer aproveitar muito crédito de ICMS, lá na frente não vende tudo, acaba perdendo mercadoria, e aí fica lá com um boleto do fornecedor. Exatamente. Abrão, deixa eu te fazer uma pergunta. Vou migrar para o lucro real. Eu tenho que declarar tudo agora? Tudo é com nota? Tudo 100%? Como é que funciona isso aí? Alceu, quem trabalhava da forma diferente, né, correto é se adequar, porque aí não há vantagem nenhuma. Né? Perfeito. Então, se você está no lucro real, você migrou. Se você antigamente comprava coisa sem nota, de gente passando na porta, vendendo, que ainda existe isso, tem que comprar tudo com nota e vender tudo com nota. E faz diferença de eu comprar de uma empresa que também está no lucro real e outra que está no simples? Tem diferença para mim ou não? Posso tendo com nota? Não, tem diferença. Você comprar a mercadoria de uma empresa que está no simples ou de uma empresa que está no lucro real, e de você comprar de um atacadista ou de uma indústria, e de você comprar dentro do estado ou fora do estado. Aí, pronto, lascou. 6 diferenças básicas aí. Eu vou comprar agora. Então você compra de quem está no simples, quem está no lucro real. Você compra de um atacado ou de uma indústria. Você compra dentro do estado ou fora do estado. Aí vem onde o João Paulo falou de entender a regra do jogo. Perfeito. Porque aquela velha máxima, você ganha na compra, aqui no lucro real faz-se valer mais ainda. Professor, eu vou te propor um desafio para a gente poder criar um negócio, nós dois. Nós quatro, né? Que eu acho que é interessante. Mapear esse jogo aí, né? Depois a gente se reúne fora, faz um mapa. Aqui, se for para cá, é aqui. Se for para cá, é aqui. X%, se for para esse caminho, é tanto. Né? Para deixar ainda mais as claras. Uma continha simples, né? Antes de a gente fazer essa tabela. Só para o comerciante entender, vou comprar um extrato de tomate 2 quilos para revender. Vamos lá, na prática, para o comerciante entender. Perfeito. Vamos comprar um extrato de tomate 2 quilos para me revender. Vou comprar ele de um atacado distribuidor aqui de Goiânia. Eu sou um pequeno mercadista. Vou comprar esse extrato a R$10. E só um detalhe. Eu estou no lucro real. Eu sou um supermercado, estou no lucro real. E de atacado melhor de Goiânia, vamos deixar claro aqui que é a Master, né? É a Master atacadista. Pode ir lá, que lá é o mais top do Brasil. Vem me patrocinar aqui. Passar pro meu chefe, isso aí. O que acontece? Vou comprar um extrato de tomate elefante. O extrato de tomate 2 quilos. Paguei R$10 no atacado seco e molhado. Perfeito. Nesses R$10, hoje, ele vem com R$1,10 de crédito. 11%. 11% de crédito. Então ele vem com R$1,10. R$10 eu paguei nele. Vou vender esse mesmo extrato a R$14. Ok. Eu recebi, dos 10, eu recebi R$1,10 de crédito. É onde o comerciante vai ter que entender que ele tem 2 bolsos. Um bolso entrando dinheiro, o outro bolso saindo. Okay. É essa explicação que eu estou propondo fazer aqui agora. Paguei R$10, veio 11%. Veio R$1,10. Okay. Vendi a R$14. Vou pagar 17%. Então, só aqui já... Então, vamos fazer aqui. Peraí, gente. Vamos fazer aqui, ó. Então, 14, vendi a 14 vezes 17%. Então, vou pagar 2,38. É isso? 2,38. Certo. Correto? Correto. Menos 1,10 do crédito. Menos 1,10 do crédito. Por 1,28. Então, beleza. Daqueles R$4, você diminui 1,28.
vai ser o Ok. seu lucro bruto, em tese. Isso eu estou Ok. falando só de CMS, tem PIS, COFINS, imposto de renda. Então outras nuances. eu achava que eu comprava por 10, vendia por 14, eu tava ganhando 4, velho. Não. Então, pera, então já não é bem confundiu Agora mais. vamos fazer outra Tem coisa. a fatia do sócio. Ok. Lembra que o sócio tá no Lembra que tem a negócio? fatia do sócio. Tem a fatia do Perfeito. sócio. Então, né? então aquele empresário que pega lá R$10, joga um markup, né? Primeiro assim, eu tô fazendo aqui um teatro interessante para que, de uma forma, né, engraçada, para que eles entendam mais. Mas essa diferença de margem e markup, né, onde a maioria dos empresários não entendem essa questão e acha que o que ele marcou é o que vai retornar, esquecendo de toda essa história, e inclusive o sócio, é aí que começa, cadê o meu dinheiro? Não pode esquecer desse cara, ele tá no jogo. Aí, professor João, só finalizando, então aqui ele pagou 1,28. Perfeito. Correto? Agora vamos supor, Alceu, que eu não compro esse extrato de R$10 do atacado aqui. Eu vou comprar ele do atacado, só que de outro estado. Ok. Ele vai vir com 7%. Só que aqui em Goiás está R$10. Ok. Só que lá no outro estado ele me entrega aqui na porta. Você não paga frete nem nada. Esse de R$10 também eu não pago frete. Tá R$ 9,70. Ó, mais barato. 9,70, Vou não, comprar. Vou comprar, ué. 9,70, que é R$10, vai me entregar na porta. Só que tem um detalhe, ele não vai vir com 11%. Ele vai vir só com 7%. É onde eu te falei. Perdeu. Que você ainda tem que mais saber dinheiro. comprar. 9,70 vezes 7%. Já foi para 67 centavos. Beleza. O que era 1,10 foi para 67. 67. Você vai vender os mesmos R$14. Ok. Coloca lá, 14 Ok. vezes 17%. Vezes 17%, 2,38. 2,38. Menos 68 centavos. Menos 68 centavos. Então aquele débito que você ia ter de 1,28 passou para quanto? 1,70. 1,70. Pois é, então você ganhou 30 centavos na compra e perdeu 12 no pagamento de imposto. 12 não, você ganhou 30 na compra e pagou a mais 42 centavos. Então, Dorme com essa aí, ô só nessa supermercado. operação você perdeu 12 Acorda com centavos. essa, né? Acorda com Estou essa. falando de um item, pessoal, de um item. Imagina milhões, milhares de reais você vendendo. Perfeito. Entendeu? É A a importância da gestão, a importância do conhecimento, a importância de entender o processo. Você indo para o lucro real, isso é uma das coisas que você vai passar a ter que entender e aprender a fazer o jogo. É isso. Exatamente. Digo ainda que não vale nem só para o lucro real, vale para os demais regimes tributários, mas no lucro real específico vale demais, entendeu? Porque fala lucro real, mas ele é chamado comumente no nosso meio contábil de lucro fiscal, porque todo esse lucro vai passar por um ajuste ainda na contabilidade. Por que passa por esse ajuste? Porque o sócio dá as regras do jogo de como é que faz esse ajuste. É interessante dizer, empresário, para que você entenda o seguinte, né? Nós temos uma relação de fisco e contribuinte que ele dá as regras do jogo, porque é um princípio do direito, né? É o princípio da supremacia do poder absoluto. O Estado manda. É doído? É. Mas é a gente tem que realidade. aceitar. Perfeito. Isso não é exclusividade do Brasil, é no mundo. Então o Estado dá as regras do jogo. Se ele ver que você está agindo, digamos, em não conformidade, ele vem e te autua. Você tem o direito do contraditório, que é direito constitucional nosso, de poder impugnar. Vai lá e impugna. Não é o Estado que diz para você, ó, eu tô te multando, você tá errado por isso e por isso. Ele te multa, claro, te dá o dispositivo, mas ele não vai te provar que você pode estar certo. É você que tem que vir. Não é? Agora, se eu disser assim, Alceu, você tá errado. Eu, João Paulo, pessoa física, contribuinte normal, não tem relação pessoa jurídica. Alceu, você tá errado. O que o Alceu disse para mim? Eu tô certo. Me prova que eu tô errado, João Paulo. Eu te acusei e eu tenho que provar. Não é? A relação de físico e contribuinte não é essa, entendeu? Então é onde eu digo, a gente... Eu te acusei, você que tem que me provar que eu tô errado. Isso, não é? Então a relação de Exatamente. físico e contribuinte, eu digo pro meu cliente, eu digo... O cliente, o contribuinte, o empresário, ele pode até ser emocionado, mas eu não concordo que seja assim. Eu também, eu digo para ele, eu até entendo, só que eu não me emociono, né, nesse mesmo sentido, eu entendo. Eu não me emociono nesse sentido, por quê? Porque eu conheço a regra do jogo. E a primeira regra do jogo é que o Estado tem o poder da supremacia absoluta. Aí eu posso contestar dentro das oportunidades que a legislação me dá. Entendeu? Para poder dizer, ó, aqui a gente pode discutir aqui tem margem da gente ter êxito, aqui não tem margem, porque à medida que eu me comporto
com o contribuinte, é um jogo de xadrez. Eu faço uma jogada pensando na próxima jogada do fisco. Ok. Aonde ele cercou. Ah, mas isso aqui eu posso fazer assim. Eu olho, mas está muito fácil. Será que o sócio já não pegou um jeito de bloquear isso? É a jogada, entendeu? Entender o próximo passo do fisco. Ok. É assim que eu sempre trabalho, abrindo os olhos dos meus clientes. Né? E uma questão aqui, então. Vamos imaginar o seguinte. Sou empresário supermercadista e estou nessa decisão de migrar ou acabei de migrar. Como é que eu sei contratar uma contabilidade que vai realmente entregar o que eu preciso? O que esses caras vão me dizer que é fantasia? O que vão me dizer que é realidade? Como é que eu vou identificar isso? Porque eu sou refém disso. Eu não entendo. Estou em uma situação, às vezes, foi pego de surpresa. E me apareceu uma pessoa aqui falando que eu vou pagar menos, que eu vou tirar menos dinheiro do meu bolso. E talvez eu vou entrar em uma sinuca de bico e me lascar, né? Como que eu identifico uma contabilidade que realmente ela vai conseguir me atender ali, que estão me falando a verdade? Que princípio que a gente pode passar aí pro pessoal para ajudar? Precaver, né? Precaver. Isso, perfeito. Uma má contabilidade, precaver um má serviço, né? Uma falta promessa. Perfeito. Deixar para os especialistas. Olha só, na minha experiência, né, de profissão aí, o que eu oriento, né? O que eu oriento? Se alguém te oferece um serviço, não é? E esse serviço começa, não é, ali nos primeiros 2, 3 meses, mas o ritmo desse serviço que está sendo prestado é igual ao que você já estava tendo antes, você tem quase 100% de certeza que você não vai ver mudança. Ok. Né? Mudança, né? Por quê? Porque tem que haver mudança na prestação do serviço. Principalmente com a empresa do lucro real, diga-se de passagem, não existe... Né, os meus clientes que eu atendo, lucro real, não existe um cliente que eu atenda que eu não tenha um acompanhamento interno dentro dele. Okay. Esse acompanhamento, ele passa na minha gestão, passa uma pessoa que eu coloco lá dentro, depois que está feito o mapeamento do processo, para ela estar interagindo dentro da empresa e sendo o porta-voz da empresa com a contabilidade. E nesse caminho vai haver a necessidade da gente investir em capacitação, que foi o que muitos dos meus colegas falaram aqui. Capacitar as pessoas que estão dentro dessa engrenagem para ela rodar. Capacitar a pessoa que dá a entrada no estoque. Capacitar a pessoa que faz o orçamento, né? Capacitar a pessoa que está no faturamento, não é? Capacitar a pessoa na organização dos documentos que vão chegar na contabilidade para poder fazer a escrituração. Então aqui envolve pessoas, né? Envolve pessoas. Aí entra um negócio, o cara, mas eu estou tendo um custo. Aí você tem que separar custo de despesa. Okay. O custo na sua empresa, ele tem que te proporcionar uma vantagem. Não é? A despesa não. A despesa, você reduz ela porque automaticamente ela não está te trazendo vantagem. Mas o custo que você está tendo aqui, ó, nessa movimentação aqui, ele pode estar te beneficiando numa redução de um passivo tributário. Ok, perfeito. Entendeu? Então, o custo, ele te proporciona a um ganho. Não é? Muitas vezes no empresário o ganho para ele está só na venda do produto, Esse ganho também tem que ser no aspecto tributário, mas eu tenho que movimentar uma engrenagem com conhecimento. E isso, depois de um período, você consegue fazer o comparativo do antes e do depois. Você não faz aqui e vê aqui. Precisa de tempo para trabalhar. Pega um período mínimo de pelo menos 6 meses. Um período mínimo de 6 meses, não é? Cada setor, cada empresa, ela tem uma dificuldade, ela tem uma trajetória, não é? E isso o profissional vai conhecendo. Agora, se você pega um profissional que quer trabalhar com a empresa do lucro real e dizer assim, aí tem muita gente que vende um serviço assim, mas tudo é automatizado, eu não preciso ir aí. Tá, é automatizado, mas eu preciso ter alguém que entenda desse processo para saber se ele está fazendo certo. Okay. Eu digo para meus alunos em sala de aula, só falando de simples para vocês, eu lanço uma atividade, falar do simples, porque todo mundo acha que é simples. Olha, essa atividade aqui, vocês resolvam ela para mim. Tributação no mercado interno e tributação no comércio exterior. Simples Nacional faz isso. Traz o cálculo para mim aqui. Sabe o que eles dizem para mim? Profissionais da área do dia a dia. Né? A maioria diz assim,
Ah, mas isso aqui o sistema faz. Eu digo, sim, mas se eu tô na mesa com o meu cliente aqui, ele pede para eu simular um cálculo para ele. Um cálculo de substituição tributária que ele está comprando. Eu estou aqui na reunião. Eu vou dizer para o meu cliente que o meu sistema tem que fazer para eu entregar para ele? E que segurança que eu tenho se o sistema está fazendo correto? E aí tem um gancho aqui, ó. Porque, ó, eu já vi aqui, professor, só te interrompendo um pouquinho. Eu já vi cliente que contratou contabilidade. E depois que contratou, o cara fala assim, não, você tem que contratar a empresa tal que vai fazer a leitura das alíquotas. E aí você tem que contratar outra que vai fazer uma manobra de não sei do que. E aí tem uma... Rapaz, o cara tem que contratar umas 4 empresas, vamos dois Para poder dar conta do negócio. com uns 15 mil só operacional. Aí eu digo pro cara o seguinte, eu lanço isso, eu faço experiência de Brasil aí, que eu ando, aí eu faço isso, aí... Rapaz, é 1, 2 ou quase nenhum acerta. Eu digo, ó, vocês estão confiando em sistema, né? Nossa. Agora você é o profissional. Agora você não está fazendo essa conta, porque isso chega lá no seu auxiliar, tudo. E aí, aqui nessa conta, ele pode ter mandado uma guia a mais pro seu cliente aí de 20 mil, 30 mil, entendeu? Pra pagar. Vamos fazer a conta na mão aqui. Aí eu pego lá o pincel, não é? O canetão, ou faço aqui no Excel, né? Aqui, ó. Vamos desenhar, construir na mão aqui, ó. Aí se você jogar lá no sistema da Receita Federal, ele tem que dar esse valor aqui, ó. A diferença pode ser de centavo. E de muito não, viu? No máximo 3 centavos. Né? Aí tá aqui. Se o meu cliente pede, ó, eu vou comprar uma mercadoria de substituição tributária, João Paulo, como é que é e tal, eu tô na mesa com ele. Quanto que eu pago? Eu digo, me dá os valores. Tá aqui, eu faço a conta, ó, você vai pagar isso aqui. Pode andar o Brasil inteiro se essa conta for diferente aqui. Não tem jeito. Entendeu? Eu não preciso de sistema. Claro, nesse primeiro momento, para mostrar para ele. Lógico, aí essa informação que eu desenhei aqui no papel, eu vou ter que jogar ela no sistema. Mas se eu não entendo a regra do jogo... Não dá conta. Não dá conta. Perfeito. A princípio, o mais importante, se a contabilidade de confiança ou não, pelo que eu entendi, é o acompanhamento. É o acompanhamento. Não, Então, em 2, 3 meses você vai sentir. Tá tendo um acompanhamento? Tá me auxiliando na parte do departamento pessoal, na parte de cadastro de produto, na parte de faturamento? Tá preocupado comigo? Se em 2, 3 meses isso não aconteceu, meu amigo, você fica esperto. E acompanhar com conhecimento. Isso. Entendeu? Conhecimento. Eu costumo dizer, quem é aluno meu... Nem lá tomar um café, não. Não é lá tomar um café, não. É acompanhar com conhecimento. Processo. Não é com o processo. E ver a eficácia, o resultado. Não é? O resultado. Porque é normal, empresário, você que está nos assistindo aí, outros colegas, eu falo isso, você tem sempre a opção da dúvida, de plantar a dúvida. Ninguém nunca sabe de tudo. Nós não sabemos de tudo. Mas nós vivemos, nós profissionais da área contábil, como eu disse, tem profissionais e profissionais, numa constante atualização em busca de conhecimento para poder te atender. Então, com a expertise dos anos, dificilmente a gente se depara com a situação que, no meu caso, que eu não tenha visto antes, que eu não tenha ouvido. Ou ela já pode ser até rotineira, que para a maioria das vezes, para muitos, é dificuldade, para mim não é, mas é pela vivência, pela trajetória, não é? E isso nos permite, não é? Então, assim, ninguém nunca vai saber de tudo, mas está na busca constante pelo conhecimento. Perfeito. Esse é o essencial. E assim, Alceu, quando a gente fala da escolha de uma contabilidade, é aquilo que a gente já vem falando lá atrás, né? Primeiro, o contador, ele tem que ser seu amigo, né? O cara, ele não tem que falar o que você quer ouvir naquela hora. Na maioria das vezes, o contador vai ser aquele que vai te falar aquilo que você não quer ouvir, né? E assim, isso também não quer dizer que ele é um contador ruim, é uma contabilidade ruim. A contabilidade está ali para abrir os seus olhos, para poder te orientar, para poder orientar a sua equipe, né? E assim, uma boa contabilidade, ela vai estar sempre disposta para isso. Abrir os seus olhos em relação aos riscos e, claro, ela também vai te cobrar. Ela vai olhar, na maioria das vezes, a sua situação fiscal e vai falar, olha, vamos sentar aqui, vamos conversar, o que está acontecendo? Né, olha, a gente precisa regularizar isso aqui, existem todas essas situações aqui, né, é uma contabilidade que está atenta com relação às atualizações tributárias, né, porque a gente sabe que atualiza o tempo todo, com relação a refis, né, que a gente sabe que na maioria das vezes muitos empresários às vezes acabam, né, esperando vários tempos, né, em relação a esse refis, né, refis federal, estadual, municipal, para poder estar regularizando o débito. Então, assim, uma boa contabilidade, ela vai estar sempre um passo à frente. Ela vai estar te orientando, ela vai estar te acompanhando e ela vai estar falando para você, olha, existe essa possibilidade aqui. E ela vai te dar ali o caminho. Será se a gente segura agora? Será se não? Vamos esperar esse aqui. Olha, isso aqui a gente precisa regularizar, existe esse risco. Então, assim, uma boa contabilidade, ela vai te orientar e o contador vai puxar a tua orelha assim,
né? Então, assim, o contador, ele também é para isso. Por quê? Ele depende também de você, ele depende da sua equipe para ele te entregar um bom resultado. Porque a contabilidade não faz milagre sozinha. Começa internamente, né, em todo o processo que o Abrão, né, falou, né, uma compra bem feita, né, lançamentos bem feitos, revisão de cadastro de produtos. Então, assim, isso precisa acontecer para que, de fato, a contabilidade te entregue um bom resultado. E ela precisa estar atuando em conjunto com você, te orientando, te apoiando, né? Então, assim, puxando a tua orelha. Às vezes, ir lá tomar um cafezinho com você, recente, né? Eu tive uma situação parecida a isso, foi um cliente. Às vezes, o cliente, ele também quer ser ouvido. Por quê? Emocionalmente, ele, às vezes, também ele tá abalado e preocupado. Então, a contabilidade, ela também serve para isso. Né? A gente acaba sendo um psicólogo para poder dar um norte, orientar ele. Uma segurança, né? Exatamente, traz uma segurança para aquele cliente. Então, assim, a gente tem muitas perguntas aqui, você estava falando, eu estava dando uma olhada, mas eu quero trazer uma visão um pouco diferente, que é o seguinte. Tá lá, migrei, estou alinhando, não estou conferindo, minha contabilidade não está conferindo. Surgiu um problema, vai chegar uma malha fiscal. Explica como é que pode ser o tamanho desse monstro para o empresário inteiro, porque muitas vezes eles deixam isso de lado achando que é algo, não, depois eu vou... O que pode acontecer? Assim, me dá uma situação. Se o cara errar isso, pode vir isso. Traz um cenário aí. Por exemplo, professor, a questão das tributações mesmo. Ou outras, né? E valores. Quando a gente fala, a gente tem que prestar atenção no seguinte, né? Essa falta do dever de cuidado em si, seja ela recíproca entre empresa e contabilidade, ela beneficia o sócio do negócio, que é o fisco. Então, à medida que um passivo tributário ele pode estar sendo levantado de forma indevida, né, ou até de forma devida mesmo, se viu que esse passivo tributário foi constituído da forma devida, respeitando, né, as legislações pertinentes de cada tributo, o que vai ocasionar? Isso ocasiona que essa dívida ela vai ser levada, primeiro momento, numa cobrança administrativa pelos órgãos competentes, seja ICMS, Estado, tributos federais, Receita Federal, né, União. E aí esse débito vai para uma dívida ativa, né, onde a Receita Federal ou o Estado vai estar ali, olha, essa dívida está numa dívida ativa, é uma instância maior de cobrança. Né? E aí, consequentemente, você fica impedido de emitir certidões negativas, atrapalha você buscar um financiamento dentro de uma instituição financeira, atrapalha você a participar de processos licitatórios, que pode ser pertinente, né, dependendo da localidade onde você está situado, e isso não é só para supermercados, isso é de forma geral para todos os ramos. Uma vez persistindo ainda isso, essa dívida, ela vai ser o quê? Ajuizada. Né? Ela vai ser ajuizada, ela vai entrar em execução fiscal. Quando ela entra em execução fiscal, o fisco já vai bater na sua porta, já solicitando, em alguma das situações, dependendo do caso, garantia da dívida. Nós já estamos falando de penhora. Opa! Então o cara acha que ele está seguro ali, ele vai perder o terreno. E dependendo da situação, cara, mas a empresa não tem nada, eu não tenho nada, a dívida fica pior ainda. Por quê? Porque o fisco ele tem o poder de descaracterizar uma personalidade jurídica. A gente chama de personificação da personalidade jurídica, aí vai para o CPF. Aí ele vai justamente no CPF, e aí você já está respondendo, aí o empresário pode estar respondendo tanto na seara tributária e já vai responder na seara criminal também. Então deixa eu só entender. O negócio aumenta de cara. O cara negligenciou. Seu antes de você iniciar, porque assim, além dele ser também escrito ali, né, no SPC Serasa, dificulta as compras dele. Sim. E ainda por cima, o que o fisco faz quando chega um determinado momento ele não consegue receber? Todo o dinheiro que cai na conta corrente das vendas realizadas, o fisco põe no bolso. Ele bloqueia esse dinheiro até chegar ao montante da dívida. Teve uma empresa aí, uns anos atrás, impossível de continuar no mercado. Exatamente.
Então, só para deixar claro para o empresário supermercadista que está nos ouvindo, aquele que está jogando um jogo negligenciando, sem buscar informação, sem uma contabilidade presente, e ele está enrolando, e aí de repente, deixa essa dívida lá, uma hora eu parcelo. Isso pode virar, né, essa avalanche. E o que pode acontecer? Pode sair do seu CNPJ, ir para o seu CPF, e você pode até responder criminalmente por essa dívida que você está deixando para lá, que você acha que nunca vai chegar em você, porque, não, todo mundo faz isso. Exatamente. Vai tomar na tarraqueta até unir. Essa é a realidade. Corre o risco disso. A gente trabalha sempre para evitar que isso aconteça. Procurar as soluções mais viáveis dependendo de cada caso, né? A gente também não está aqui para plantar terror na vida de ninguém, né? Mas é preciso ouvir, é preciso entender Perfeito. que a coisa não fica Exatamente. a coisa não fica de qualquer jeito. Perfeito. Se eu não fizer, não. Tem um processo, Tem uma consequência. tem uma consequência, né? Ele tem um trâmite e ele é respeitado e ele chega, né? A ideia é não esperar isso acontecer, né? Fazer o trabalho de prevenção, ser corretivo naquilo que já está feito e tentar remediar, mas a ideia que eu digo sempre é ser mais preventivo do que corretivo. Ok, perfeito. Por isso, uma contabilidade importante, Sim, especializada, porque ela vai estar profissional, sempre perfeito. acompanhando, te orientando para não chegar nessa situação. Então, às E vezes, evitar, quando né? o contador ele insiste muito, olha, vamos conversar em relação a esses débitos, ver o que é possível fazer, vamos pensar em uma provisão de caixa, é justamente para que isso não aconteça e o negócio ele venha continuar aí, né, passando de geração para geração, mas de forma saudável, né, fiscalmente falando, né, em relação à situação e também em relação à situação financeira da empresa. Perfeito. Então vamos para mais uma pergunta aqui. Deixa eu só olhar aqui. Deixa eu pegar essa daqui. Vamos lá. André Luiz, underline, IE. Quais são as diferenças de impostos do Simples para o lucro real? Deve ter sido isso aqui, né? Que a gente tem que pensar, né, quando a gente fala de tributo, né, dentro do Simples Nacional, que como regra no Simples Nacional são pagos 8 tributos dentro de uma única apuração. Não é? Nós temos lá dentro o ICMS, o IPI, o ISS, o PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social e CPP. Se eu não me perdi aqui, rapidamente são 8. Não é? E isso vai depender também... toda empresa paga esses 8? Não, depende do ramo de atividade. Okay. Quem for do comércio já não vai ter o IPI, não é? Como regra, não é? Como regra, não tem. Sabe por quê? Porque tudo tem uma regra. Se esse do comércio faz uma importação de um produto e quer vender esse produto, ele já ganha o IPI, porque ele já está equiparado a um industrial. É a regra do jogo, né? E aí a indústria já ganha o IPI. Esse cara do comércio, ele pode fazer o quê? Dentro de uma atividade, ter... Alguma prestação de serviço. Alguma prestação de serviço e ainda importar, então ele já ganhou praticamente todos. Um comércio pode pagar tudo. Ok. Dentro de uma única guia. Então vai variar de acordo com o ramo da atividade dentro do Simples, né? Mas a regra é, numa única guia ele vai ter contemplado os tributos devidos conforme a atividade específica dele, mas ela só sai numa guia, é um presente só que chega na mesa, é esse aqui. Aí eu quero saber quanto que é do imposto de renda, da contribuição social, aí eu tenho que pegar uma planilha, fazer o cálculo separado para chegar naquele montante. Perfeito. Simples é isso. Quando eu trato dos demais regimes tributários, aí eu já ganho um presente em cada semana. Não é? Fechou o mês como regra, né? Eu vou ter o ICMS ali no dia que vence ali entre o dia 5 ao dia 10. É uma guia né? separada. Uma guia separada. Isso tanto faz eu ser do presumido ou do lucro real. Eu vou ter ali até o dia 25 uma guia de PIS, outra de COFINS. Né? Guias Duas separadas. Aí dependendo Estão pegando o jogo aí, né? Dependendo da forma de apuração, né? No lucro presumido eu já vou ter de forma trimestral a cada 3 meses, né? Eu vou ter o IRPJ, a contribuição social. No lucro real vai depender da regra do jogo, daquilo que é benéfico. Eu posso ter uma guia de IRPJ ou contribuição social mensal, ou eu posso ter ela trimestral,
não é? E fazer um fechamento anual. Mas cada caso tem que ser analisado. Em Goiás ainda tem o Protege, né, professor? Protege, Goiás quarta guia. ainda tem uma guia que ela pode existir para algumas empresas e para outras não, né? Porque o Protege está condicionado à utilização de um benefício fiscal, Correto. não é? E nem todo benefício fiscal está condicionado ao recolhimento do Protege. Então eu tenho que conhecer a regra do jogo. Tem gente que às vezes paga Protege sem estar obrigado a pagar, e o Protege está lá. Ó. O Protege é uma contribuição para um fundo específico que o Estado criou. Aí o empresário diz o seguinte, assim, mas eu não concordo que tem esse fundo e tal, eu não preciso pagar isso. Eu digo, pois é, só que a regra do jogo não foi o senhor que definiu. Essa regra já foi definida lá na Constituição Federal, nas ADCTs, nos atos das disposições constitucionais, que deu poder ao Estado para criar isso. Para eu mudar isso aqui agora, o que é que eu tenho que fazer, empresário? Sabe o que é que eu preciso fazer? Já que eu estou na obrigação, num primeiro momento, eu tenho que rasgar a Constituição Federal. Olha a confusão que nós vamos arrumar. E aí, Alceu? O povo já tá falando, meu Deus. O que o João Paulo quer dizer aqui? Porque o comerciante simples, hein, professor? Ele é acostumado a pagar uma guia só. E lá dentro tem esses oito impostos que ele pode estar pagando ou não. Que aí é o contador que vai saber, ó, desses 8 ele paga 4, esse mês ele pagou 6, esse mês ele pagou 5, só que o empresário paga uma guia só. E o que assusta ele no lucro real? Fala, nossa, dia 10 eu tenho que pagar esse imposto, dia 20 eu tenho que pagar outro, dia 25 eu tenho que pagar outro. Só que às vezes a somatória de todos não dá aquele valor da guia do simples. Só que ele fica incomodado e assustado com aquele tanto de imposto que ele está pagando. Só que ele tem... frequência. Exatamente. E aí ele estava acostumado de uma forma, muda e ele já se assusta. E fazendo a contabilidade bem feita, sabendo apurar um lucro real, um lucro presumido, pode ficar bem mais barato do que um simples. Certeza. Então, aquela pessoa que às vezes está faturando 200 mil no simples, está lá pagando seus 22, 23 mil reais, às vezes se tivesse no lucro real, fazendo bem feito, esses 200 mil estava pagando 6 mil ao seu. Exatamente. Né, João? Tem as situações, né? Eu sou assim. Depende de cada caso. Eu percebo que eu sou cauteloso, eu sou assim mesmo. Perfeito. Eu nunca trabalho com exatidão. Diz, é isso, porque eu não vendo sonho, eu não vendo galardão no céu para o meu cliente. Né? Tem gente que eu estou vendendo, isso vai diminuir. Eu não vendo galardão no céu para ninguém. Nem o meu está garantido. Né? Então vamos fazer o negócio, olhar cada cenário, cada caso, né? Para saber se realmente eu tenho segurança. Né? Então, ele falou agora aqui, o cara falou, meu Deus, eu estou atendendo um cliente que uma das recomendações, exigências dele no meu contrato, foi que ele disse o seguinte, o que você fizer aqui eu quero aprender, entendeu? Eu quero entender por quê. Tá bom? Eu digo, perfeito. Aí toda a operação que a gente vai trabalhar, ele pergunta, mas por que nós estamos fazendo? Quando eu vou explicar para ele, aí eu mostro o porquê aqui, é onde é o reflexo. É o que a maioria não faz. Perfeito. É mostrar o reflexo disso que você está fazendo aqui. É benéfico? Até onde é benéfico? E se eu não fizer, qual é o prejuízo? Aonde que reflete? Para mim, enquanto profissional, é desgastante? É desgastante. Mas é uma exigência que eu consigo cumprir do cliente. E ele está enxergando. Ele, então eu não fazia realmente, não, mas vamos fazer. Porque quando você mostra onde dá a dor vai vir em tal momento. E ela vai doer mais aonde? No bolso. Né? E aí, é justamente aí que eu digo para o meu cliente, eu não dou oportunidade para o meu cliente olhar para mim e dizer assim, isso aqui está acontecendo porque você não me avisou. Comigo não. Não é comigo não. Porque eu, inclusive, gosto de estar lá dentro. Eu vou lá para dentro. Mapeio e tô lá, ó. Olhando direitinho. Monto a estrutura e digo, aí você coloca 1, 2, 3 pessoas num processo, não, mas tá me trazendo despesa. Eu digo, isso não é despesa. Isso é um custo que vai te trazer um ganho. O ganho não tá na venda do seu produto, o ganho tá num passivo tributário que nós estamos mitigando. De um litígio tributário que você vai estar evitando de estar brigando com o sócio. Porque você tem um sócio, ele tá de olho. Entendeu? E tudo que você faz aqui, ele já está te monitorando. Emitiu a nota fiscal, ele já cruzou. Ele já manda, inclusive, essa nota fiscal para a Cefaz de destino de quem você está, do outro estado que está adquirindo. Já está lá. Só para você ver. Entendeu? É a integralização do fisco. Não é? Muitos deles não sabem, né? Mas tem uma reunião mensalmente que chama-se do CONFAS, onde se reúne todos os secretários de fazendas estaduais para decidir questões voltadas, tributárias, principalmente voltadas para o âmbito do ICMS. Aí você pensa que isso está acontecendo só no ICMS, as prefeituras, né, de cada capital, elas já se uniram também e elas fazem reuniões mensais, né, os secretários de finanças de cada município, de cada capital já se reúnem fazendo essas reuniões para trabalhar processos, né, digitais de conformidade de emissão de nota
para as prefeituras. E olha que se nós temos confusões nos estados, que são 26 mais o Distrito Federal, municípios são 5.465 no Brasil. Entendeu? Então, o físico, como eu digo, ele que dá a regra do jogo e ele se une, entendeu? A gente, enquanto profissional, e você, tem que estar entendendo da regra do jogo. Se adequando. E se adequando. Exatamente. E aí Isso é entra... importante. E medir o risco, é o que eu falo sempre. A gente tem que entender, eu sempre falo assim, ó, nós temos que medir o risco fiscal. Ele existe, eu tenho que saber onde é que ele está. E se eu estou preparado para suportar. Entendeu? Mas não entrar no mar de qualquer jeito. Entendeu? Entrar no mar despreparado. E os processos vão sempre mudando e Vai sempre evoluindo. mudando, exatamente. Se não me engano, foi 2008, veio o advento da nota fiscal eletrônica, que não existia. E cada dia que passa, são mais informações que são obrigadas a conter na nota fiscal A eletrônica. sociedade, ela se modula ao longo do tempo. É normal. O que nós vivemos hoje não se vivia há 40 anos atrás, era outra estrutura, né? A nossa própria Constituição Federal, ela é bem nova, ela tem 35 anos. A última, nós estamos na 7ª, ela é de 88. Né? Nós já tivemos a de 1824, 1891, 34. Então, cada Constituição dessa, ela foi se adequando ao modelo que a sociedade foi se transitando. Foi se aperfeiçoando, Exatamente. entendeu? E isso é o que acontece. E a gente, enquanto profissional, tem que ir buscando essa evolução e entendendo esse processo, até enquanto profissional e enquanto empresa, temos força para estar de pé e acompanhar, né? Porque chegou a hora que todo mundo passa o bastão, né? Daqui a pouco o professor João Paulo aqui está passando o bastão, já é outro. Né? Eu vou aposentar, né? Você O dono da jeito de falar, né? O dono da empresa, do supermercado, a empresa, um princípio contábil que existe, né? É o princípio da continuidade. A gente prezar pela continuidade dos negócios da empresa. No direito se fala a perpetuação, que é justamente onde a gente fala, né? Das transições, né? Societárias, né? Das mudanças que vão ocorrer. Então, elas convergem para um mesmo caminho, né? Então a gente tem que ir se alinhando, né? Pensando junto. Essa é a ideia, é ser parceiro, né? E ao seu, até fazendo um adendo, né, em relação a essa dúvida, a maior preocupação dos empresários em relação a isso, né, em relação à migração para o lucro real, que vem essa quantidade de guias, é justamente onde a gente fala de um planejamento financeiro. Né, a gente fala muito de planejamento tributário, né, a gente fala muito ali de redução, né, da carga tributária, mas ele também precisa de um planejamento financeiro. Porque, assim, chega no dia 10, eu tenho um pagamento de uma guia de ICMS. Junto com a guia de ICMS, eu tenho um Protege. Dia 15, eu tenho outra guia. Eu tenho um FGTS, eu tenho um pagamento dos funcionários. Então, assim, ao longo do período, ele precisa trabalhar melhor esse caixa também, para que ele possa conseguir, né, cumprir ali com todas as obrigações ao longo do mês, né? E lá na frente, ele não sofrer com tudo aquilo que o João Paulo trouxe pra gente, né, com todas essas penalidades, né, com todas essas situações que o fisco ele traz como regra, né, de penalidade uma vez que a situação não é cumprida, né? Então, assim, é importante que ele trabalhe isso e ter ali alguém ajudando ele, mostrando os números, né, mostrando o que é possível melhorar, aonde é possível ajustar, né, às vezes reduzir uma despesa aqui, fazer um investimento ali, talvez é melhor esperar, né, capital de giro, às vezes é bom analisar em relação às taxas de juros, porque às vezes ele não olha isso. E às vezes ele paga uns juros tão altos que é o que compromete o fluxo de caixa dele. E aí é o que ele não consegue, né, cumprir ali com as demais obrigações. Perfeito. A gente falou muito de benefício do lucro real, mas vou falar aqui, não um malefício, seria uma dificuldade, uma perca, é uma perca de benefício, só que com a contabilidade bem feita e com estratégia, ele consegue reduzir esse custo. Exatamente. Uma coisa que onera no lucro presumido no lucro real é a folha de pagamento, porque a apuração de imposto muda. Né? Então, quando você muda, isso é uma coisa que vai onerar. Então, assim, para a gente não falar, é só benefício, só benefício. Só que tem estratégias que o seu contador, uma boa contabilidade, vai te passar que vai reduzir esse custo. Okay. Exatamente. E que precisa ser analisado em cada caso. Porque não existe uma receita de bolo pronta para todo mundo, né? A gente tem algumas perguntas aqui, mas é mais sobre gestão. O pessoal, eu senti que houve uma certa confusão entre essas partes, né? Contábil, fiscal, tributária, né? Gestão. Tem o empresário que está me perguntando aqui, ele não está sabendo dividir esses blocos, né? Uhum. Mas justamente por causa dessa base que precisa ser construída. Sim. Exatamente. Então, vamos trazer aqui o Eveline. Eu vou puxar essa para você.
Você que está ali na frente com o supermercadista, né? Quais são as dúvidas frequentes que você topa com esses empresários quando se fala de lucro real? Quando você chega lá, como é que é? O que você pode trazer de prática aí? Vou te falar, são muitas dúvidas, porque primeiro, né, o que a gente falou, né, ele é carente de informação. Perfeito. Mas como que ele é carente de informação? Tudo isso vem de uma contabilidade. Ok. Eu sempre falo que o supermercadista, ele é o cara que ele trabalhou em um supermercado um dia, ele foi lá, pegou toda a sua rescisão, investiu e abriu uma mercearia. E cresceu. E ao longo do tempo ele foi crescendo e hoje ele virou, né, ali uma empresa que fatura 2 milhões. E nesse faturamento de 2 milhões, ele não sabe o que ele precisa controlar, né? Ele precisa controlar as despesas, ele precisa olhar para si próprio também, e ele fala de uma gestão também própria. Quais são os hábitos? Porque eles misturam muito, né, a parte, né, das retiradas dos sócios com relação à empresa, né? Então, assim, tem uma mistura muito grande em relação a isso. Hoje o dinheiro é meu. Exatamente. Peraí, meu filho tá precisando de um dinheiro, passa lá no caixa da operadora, pega tanto. Então, assim, existem essas situações que ele acaba, só que ele precisa ter uma mudança de prática. Ele precisa mudar. Mentalidade. É a mentalidade. Então, assim, as mesmas dúvidas que ele bate na tecla diariamente, às vezes ele esquece de olhar no espelho e falar assim, o que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? E o que eu preciso mudar? Porque as dúvidas sempre vão surgir e, na maioria das vezes, vai depender do nível de complexidade, seja ela mais baixa ou não. Então, assim, isso vai sofrer uma variação. Mas ele precisa estar disposto a mudar quando uma contabilidade chega para ele e fala, olha, essa situação aqui, que é igual o professor João Paulo colocou, a gente precisa mudar, a gente precisa corrigir, isso aqui está sendo errado. Mas às vezes ele não quer, porque ele fala assim, mas eu vou pagar mais imposto. Ok. Meu bolso Fora da rotina dele. vai sair mais dinheiro. Então, assim, são tipos de prática que ele precisa mudar. Ok. Você, complementando o que a Evelino falou, o que acontece? A parte de gestão e a parte contábil e tributária se mistura, não tem como. Vai ser misturado e, assim, às vezes, 2 horas passou rápido aqui, e não vai dar para esclarecer, ficou muita coisa confusa. Mas isso aqui é uma pincelada para vocês entenderem. Exatamente. O que acontece? Eles Eu vou dar um exemplo do que é gestão, que a Evelino fala tanto. Eu dei consultoria para um atacado durante 4 meses. O que eu identifiquei lá? Em 2021, ele faturou 36 milhões. E ele arrecadou de lucro bruto 5 milhões e 600, professor. 36 milhões e apurou 5 milhões e 600. Em 2022, ele já vendeu 41 milhões. 5 milhões a mais. Legal, não é? Foi bom, crescimento aí de mais de 10%, 13%. Só que, em vez de ele arrecadar 5 milhões e 600 bruto, ele arrecadou 5 milhões e 100, professor João Paulo. 500 mil a menos. O cara faturou vendendo 5 milhões a mais. 5 milhões a mais e arrecadou 500 mil a menos para o caixa dele. Para ele vender 5 milhões a mais, ele gerou mais despesa, ele colocou mais caminhão para rodar. Então, aí é onde entra a gestão, gente. A contabilidade sozinha não faz nada e a gestão sozinha também não faz nada. Vocês têm que aprender a trabalhar em conjunto. Exatamente. Isso foi um exemplo que eu mostrei para o empresário na ponta do lápis. Ele falou assim, Abrão, eu não sabia que isso tinha acontecido aqui na minha empresa. Aí a gente foi rever margem, rever despesa, rever um monte de coisas. E assim... Se produto é tributado errado. Exatamente. E assim, uma coisa que eu falo muito importante é que um contador, ele não trabalha sozinho. Ele precisa de um bom colega advogado, porque assim, não dá conta de tudo. Tem coisas que o cliente às vezes acha que a contabilidade vai resolver. Mas isso aqui, às vezes, já é numa área jurídica, já precisa de um olhar um pouco mais refinado, né, naquela situação. Não que o contador não seja capaz, mas ele precisa ter um profissional habilitado para aquela situação específica. Parceria. Então, assim, exatamente, é o que a gente fala, né, de parcerias, né? Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Mas é aos poucos que a gente vai, né, dando toda a orientação necessária que o cliente precisa para poder continuar tocando o negócio dele. Usa-se muito a expressão, trabalha a 4 mãos, a 6 mãos, né? Exatamente. E esse cliente que você está comentando aí, claro que você não vai falar o nome, e eu sei que eu conheço a história você só esqueceu de comentar os milhões que você pôs a mais no bolso dele depois do ajuste. Que é o mérito seu. Por mês, já economia em torno de 50, 60 mil reais mês. Então, assim, essa é a importância desses trabalhos de capacitação, de instrução, de levar o conhecimento.
muitos empresários ficam no receio disso. Aí quer manter a sua receita de bolo, que não está funcionando, fazendo uma bola de neve, não busca profissionais capacitados para isso, e aí vai pagar o preço. Sim. Fica à vontade, fica pagando o preço aí que vai vir outro tomar o seu lugar. Exatamente. É isso. É um engolindo o outro, É. né? Aquele que faz um bom trabalho, ele continua por mais Cresce. tempo, ele cresce, ele coloca mais lojas no mercado. Aquele que fica com a mesma mentalidade, ele vai ficar ali até um dia ser engolido por outro. E a falta de conhecimento vai te estagnar, vai te levar pro buraco, vai te deixar onde você tá. Exatamente. Tem que unir com pessoas. Você sozinho não vai longe, né? É aquela velha máxima. Eu sozinho eu vou mais rápido, mas juntos eu vou mais longe. Então tem que Exatamente. procurar parcerias, pessoas, gente que entenda bem de contabilidade, gente que entenda de gestão. Essa parte que eu falei aqui, entrei muito na questão do financeiro dele, tive que apurar 2 anos inteiros de financeiro Nossa. dele, entendeu? Para poder chegar nesses números. Teve uma rede aqui em Goiânia, aqui no estado, essa rede famosa, claro que eu não vou citar nome. Em 2023, em 2022 eles começaram a quebrar. Só que por causa de ego, não buscaram ajuda, tentaram buscar ajudas que não iam resolver, mas sabiam disso. Em 2023, quando o barco ia afundar, o dono foi lá e opa, dá o bastão aqui de novo. Vocês vão afundar o barco. Quase no final. Agora, 2024, vão consertar o erro. 22, 23, 24. 3 anos por causa de ego. Isso acontece. Entende? Então, assim, para quê? O que a gente ganha? O que a gente leva? Então, é buscar informação, é aprender. É isso. Aprendendo um com o outro sempre. E eu tenho exemplo de amigos empresários que perdeu 3 lojas e falou pra mim, pô, Abrão, você mexer com isso, eu não tive vergonha de pedir ajuda sua. Nossa, Né? Putz. Nossa, Pensa. essa vai pra um Perder corte. 3 lojas. Você tá. A gente vê muito, cara, isso, né? Infelizmente, mas Ficou com vergonha de pedir ajuda. é o risco, né? Que paga, né? E caro, hein? Caro, né? É caro. Professor, nessa jornada sua aí de lidando com vários empresários, quando o tema é lucro real, o que você vê de dúvida? Que, claro, são muitas, mas o que você me fala assim, isso aqui é comum, e o pessoal tinha que olhar por esse lado. A dúvida maior do empresário, quando se fala de lucro real, é que ele pensa o seguinte: eu vou sofrer mais fiscalização. Uau. Vou sofrer mais interessantíssimo. fiscalização. Porque se está falando de lucro real, dá a entender transparência. Perfeito. E como regra, é o que eu digo, né? O empresário em si, né? Como regra geral, ele quer se blindar mais dos olhos do fisco, é o que eu digo. Aí é onde eu quebro, eu digo, ele é teu sócio do negócio. Então, se ele fala de lucro real, é onde ele quer justamente maior transparência. Ele quer transparência de todos os regimes tributários. No seu, ele quer mais. Por quê? Porque quando ele diz lucro real, ele está dizendo aqui, você vai obedecer às regras do jogo com possibilidade de ter maior lucro. Ok. Então, se você obedecer às regras do jogo, você vai ter vantagem. Você vai ter vantagem. Eu quero entender o que você está fazendo. Ok. Te acompanhar Eu mais quero de te perto. acompanhar mais de perto. É isso, né? Obedece às regras do jogo, que você tem ganho e eu também tenho, entendeu? Agora, se você quer entrar pro lucro real e quer se blindar dos meus olhos, aí você vai ter problema comigo. Como eu digo, ó, você tem que entregar 100 mil para mim esse mês, mas você tá entregando 30, eu tô desconfiado que não é isso. Eu vou lá enxergar. Eu vou descobrir. Por que ele descobre? Nós vivemos numa era digital, não é? Perfeito. Vou dar um exemplo que quando eu comecei lá em 99, que eu comecei como office boy, que eu ia buscar as notas nas empresas, pegava minha bicicletinha, ia lá. O empresário, eu dizia, eu vim buscar as notas para dar entrada no escritório. Naquele tempo era assim, ele pegava uma pasta, supermercado inclusive. Blocão colorido. E tirava e pegava as notas. Eu tenho um empresário aqui que vai lembrar disso aí. Se você tiver 50 anos, 40 anos de mercado, já vai lembrar disso. Essa aqui não tá carimbada. Jogava fora. Essa aqui também não. Pá, jogava fora, né? O bloco, pegava os blocão lá, eu olhava, nossa, a via da contabilidade não tá dando nem para enxergar o que ele escreveu, porque o carbono não funcionou e tudo. Aí ia meio que pela lógica lá, pegava o carbono, colocava em cima assim, não, quanto você acha que foi? Acho que essa daí, eu olhava assim, tinha 50 mil. Isso aí foi 5. Aí colocava por cima do carbono. Eu sou desse tempo, eu vi isso, Uau. né? Só que hoje, na era digital, não tem jeito. Eu Acabou. falei, acabou. As notas tá tudo no portal da Cefaz, seja de Interligado. entrada, seja de
abrir saída. E aí você às vezes quer, aí você, pelas notas eu não consigo, digamos assim, enganar mais o sócio. Vou tentar enganar na transação financeira, não é? Aí o sócio, ele é esperto, ele já criou uma obrigação financeira que chama financeira, em que os bancos são obrigados a repassar os valores das transações financeiras das pessoas jurídicas e das pessoas jurídicas conforme o montante que elas movimentam. Ele já entrega para o sócio. Entendeu? Se não for dizer cooperação fiscal, cooperação fiscal já é problema, entendeu? Então, como é que eu melhoro isso? Adequando os processos, ajeitando minhas bases, que aí eu consigo, digamos assim, fazer de forma mais justa, dar um pouco de trabalho, e às vezes o cara pega na situação o seguinte, mas eu faço isso, o meu concorrente não faz. E aí, como é que eu fico? Eu perco competitividade. Então, entenda que se você quer assumir o risco que ele assume, você não está... Não é só curto prazo, né? Não está diferenciando, entendeu? Você quer ter o diferencial, dormir tranquilinho, não é? É um preço. Tem um preço. Tem um negócio para fazer. Não dormir tranquilo tem outro preço. Tem outro preço, exatamente. Então é isso, mas você precisa... Aí, para eu tomar essa decisão, o que é que eu preciso? Entregar a regra do jogo, entender ela. Entendeu? E quando eu não entendo, eu tô igual a todo mundo. E não é para isso que a gente é feito. A gente tem que ter um diferencial. Não é? Porque se for para ter todo mundo, não precisa do João Paulo, não precisa da Everine, não precisa do Abrão, não é? Da consultoria aqui do Alceu. Então, é unir forças para um objetivo que continuidade dos negócios, perpetuidade e com segurança. Medindo o risco todo o tempo. Perfeito fica? Não vejo condições disso. Mas trabalhar sabendo onde eu estou pisando. Entendeu? Todo o tempo. Né? Não virar igual o senhor perguntou agora, o cara vai, negligencia, daqui a pouco, bum, aconteceu. Ninguém me avisou, eu não sabia. Existe um princípio no direito que diz o seguinte, ninguém se excusa, né, de cumprir a lei, alegando que não há falta de conhecimento. Se você não conhece, busca quem entenda do negócio. Senão você não pode estar no ramo, não. Busca quem entenda da regra do jogo. Não pode chegar lá e falar, não sabia. Não pode alegar desconhecimento. Você tem as ferramentas. Os profissionais habilitados. Por isso que nós estamos aqui. E o que acontece? Tem que minimizar os riscos. Ou caso você assuma risco, você tem que estar ciente do risco que você está. Para não ser pego de surpresa. Igual o professor João Paulo falou, a Evelyn falou, não sabia. Não. Então você tem que, quer assumir um risco, você tem que estar ciente do risco e minimizar os riscos e minimizar os erros. Receita de bolo 100% não existe. A gente está aqui para poder auxiliar a perpetuação dos negócios da melhor forma possível. Mas, igual falou, depende de muitas pessoas, de muitos processos, né? E é isso. Exatamente. Até quando, assim, você levanta uma auditoria, né? E você vai mostrar para ele o quanto, às vezes, ele pagou de imposto maior, que existem outras possibilidades de recuperar, ou que existem situações aqui que existe uma fiscalização que, às vezes, não compensa tanto, aí, às vezes, fala, mas eu não sabia. Eu não estava ciente. Exatamente. Por isso também a importância, né, do profissional mostrar ali uma auditoria, né, das situações que foram feitas, né, até das melhorias também, né, implantadas dentro, né, de qualquer segmento, não só do ramo supermercadista, mas também, né, de outros segmentos que também são bem carentes, além do próprio supermercadista. E aí, professor João Paulo, outra coisa, tem ramos de atividades que combinam mais com certos tipos de regime tributário. Né? Nós falou simples, lucro presumido, lucro real. Agora, para deixar assim mais, não tem receita de bolo, depende do negócio. Mas vamos dizer, estatisticamente, o ramo supermercadista, estatisticamente, vamos dizer assim, 90%, 80%, a gente vai ter a opção, então, de simples e lucro real, que seria mais benéfico, vamos dizer. De início, sim, né? Quando a gente fala, para quem inicia, né, digamos assim, que não está com uma estrutura, né, digamos assim, que suporte uma integração de processos, né, porque às vezes o cara começa um negócio com pouco capital, né, e a gente entende, esse cara começa no simples. À medida que o negócio dele evolui, por que no simples? Pagamento numa única guia, Simples Nacional não goza de benefício fiscal, que a própria lei já vedou a regra do jogo, é a regra do jogo por si está no simples. Eu pago um tributo, eu pago uma única guia com tantos tributos, mas eu abro mão de benefício. Mas eu não concordo, mas essa foi a regra do jogo. Acabou. Não é? E aí eu vou para o lucro presumido, beleza. Você vai pagar imposto de renda, contribuição social, sob uma presunção que eu, sócio, digo, olha, se você é supermercado, eu presumo, não quero saber se você teve custo, se você teve despesa, mas o que me interessa é o teu faturamento. Então eu presumo que para essa atividade aqui de supermercado, o teu lucro é 8%. No imposto de renda. Então, assim, não me importa se você vender 10 milhões, 15 milhões, eu quero 8% para me fazer a base do meu imposto de renda. É isso que ele quer. Eu quero isso? Quero.
Vou. Eu quero ir para o lucro real. Ele diz, opa, agora eu te investigo demais. Então, eu vou te dar a possibilidade de deduzir despesas operacionais que estão da sua atividade, não é? Fazer apropriação, né, de créditos, de tributos no regime da não atividade. Eu dou as regras do jogo, dando a entender que você vai ter um ganho maior, mas eu quero transparência sua porque eu quero meu percentual também. Ok. Mas presta conta comigo. No lucro presumido, você presta conta comigo, mas é meio que eu fecho um olho e estou com o outro aberto. Perfeito. Mas no lucro real, não. Eu abro os dois e ainda pego uma lupa. Entendeu? Mas eu te dou condições de ganhar mais. Mas respeita a regra do jogo. Entendeu? Perfeito. Eu não quero respeitar essa regra, eu empresário. Essa regra aqui eu não quero respeitar porque eu não quero. Beleza. Então corre o risco, que ele pode vir bem aqui. Quer correr o risco? Corre. Mas essa regra aqui, ela tá abusiva. Aí um conhecimento jurídico, técnico, vai olhar se ela realmente afronta princípio constitucional, princípio da livre concorrência, não é? Se ela fere princípio tributário, não é? Ou seja, às vezes você pode estar pagando um tributo que ele foi criado por uma instrução normativa, que ele foi criado por um decreto. Aí a gente já olha, opa, isso aqui já cai. Por quê? Porque todo tributo só pode ser cobrado mediante lei instituída. Obedece o princípio da anterioridade, da noventena, como é que tá? Eu tive tempo de preparar, aí já é o olhar técnico, o olhar seguro. Às vezes você está mitigando. Não é? Tá mitigando, tá reduzindo, às vezes você tá pagando um tributo que não era nem para estar pagando, por falta desse conhecimento técnico. Só vai saber quem? Os instrumentos, que é o quê? Um bom profissional da contabilidade, um bom advogado, não é? Um bom advogado que esteja ali, né? É isso, você precisa das ferramentas. Eu assim, pela audiência que deu e pelas perguntas, eu acredito que a gente vai ter que fazer mais sobre esse tema, né? Sim, não, e aqui foi uma pincelada boa. E trazer uma persona, um empresário supermercadista que esteja migrando, né? Um cara que de fato está lá. Sim. E aí ele tirar as dúvidas aqui, pegar uma caneta e a gente poder fazer essa avaliação. Aqui é cara crachá. Isso. É o Faustão Isso, aqui, quem sabe faz ao vivo. E aí, então a gente vai ter mais oportunidades, né? O varejo vai precisar. Nós estamos encerrando e eu quero deixar aberto aqui para os telespectadores aí que estão nos assistindo, se eles quiserem entrar em contato com vocês para tirar mais dúvida, né? Vamos começar com o Abrão. Como é que te acha aí, Abrão? Instagram, vou deixar marcado lá. Me acha no Instagram. Meu Instagram é Abrão_Jorge. Pode me acionar por lá e a gente começa um contato para poder falar mais sobre o assunto, mais sobre gestão, mais sobre controle, né? E falar um pouco do que eu sei de lucro real, de simples, o que é mais benéfico, o que não é. E estou à disposição de vocês. É isso aí. Pessoal, se vocês quiserem me encontrarem aí, no Instagram é a rede de contato maior, né? Você pode estar colocando lá @VitorianoJP, vai aparecer lá professor João Paulo, que eu também sou professor, consultor tributário, atuante na contabilidade aí há mais de 20 anos, né? E tamo junto, não é? Aciona lá, manda um direct. Posso deixar o telefone? Opa! Meu número é 629-9356-2323. Chama no WhatsApp e a gente tá aí para resolver problema em qualquer lugar do Brasil. Show de bola! E aí, Eveline? Então, me acha também no Instagram, né? Show. Meu Instagram é @Eveline Mesquita, né? Lá também a gente tem os nossos contatos, depois a gente vai trocando uma figurinha, né? Atualmente trabalho no escritório voltado para esse segmento, né, de supermercado. Então, depois, né, nosso comercial pode até bater um papo lá, né, conversar, entender um pouquinho, vocês conhecerem também o escritório onde a gente, né, atua. Perfeito. E é isso, gente. Tamo junto aí pra gente, né, Muito bom, caminhar. muito bom. E para quem não conhece o Alceu, né, esse é o meu podcast e eu trago aqui personalidades do varejo para ajudar o segmento supermercadista a solucionar os seus problemas, né? O intuito aqui realmente é levar conhecimento e conectar o varejo, que é o que falta. Eu quero deixar dois adendos aqui para os nossos patrocinadores. O Arnaldo Alves, que é da Fiscale, né? O Arnaldo vai estar nesse podcast participando para poder falar dessas recuperações tributárias, que é um profissional incrível, muito, muito amigo meu, e que faz um excelente trabalho, um trabalho que eu confio, porque ele é muito, muito detalhista, um cara sensacional. E a SD, que é o único sistema que eu tenho coragem de indicar, porque é o que eu tô ali no dia a dia em vários clientes, né? Então esse aí eu indico mesmo.
E é isso, né? Agradeço aí quem participou. A gente teve uma visibilidade muito boa, né, no ao vivo. E tamo junto. Muito obrigado. Muito obrigado vocês por estarem aqui, né? Obrigada. Nesse segundo ao seu cast. Precisando é só chamar, né? E pronto, embora pra cima. Tamo É junto. isso aí. Obrigado. Valeu.